falar. Oi, boa tarde galera do LCD em Movimento. Bom, então a gente está voltando aí depois de um tempinho, não abandonamos vocês, porque a gente estava trabalhando pra caramba. Aliás, trabalhando muito, porque nesse carnaval, sobretudo, a gente estava aí circulando e procurando uma série de coisas para deixar vocês mais atualizados das temáticas que estão surgindo. Então, agradecendo a quem está nos assistindo, saudando o pessoal que está aí acompanhando, que tem dado apoio à nossa página do LCD. E vale a pena lembrar que a nossa página ela tem recebido muitos compartilhamentos, muitas visualizações. Ano passado, especificamente, a gente teve alguns programas que superaram as nossas expectativas e a gente agradece ao pessoal que está aí apoiando. Então, continue apoiando a gente, tá? Retomando aí as nossas conversas, a gente hoje traz para debater aqui um tema que, infelizmente, tem que se dizer, é um tema que faz parte do nosso cotidiano, é um tema que, sobretudo aí nesse momento pós-carnaval, vem muito à tona, mas não só, que é o tema do assédio sexual. Então, hoje, no dia 23 de fevereiro de 2018, a gente vai trazer esse tema para ser debatido aqui no nosso LCD em Movimento, certo? Então, começar agradecendo a Marielle Franco, vereadora, que nos prestigiou com o seu vídeo. Ela mandou um recado para a gente dizendo que, infelizmente, ela não vai poder estar conosco hoje. Tivemos alguns imprevistos, um imprevisto sério, aliás, falecimento do pai do Marcelo Freixo, e nesse momento a equipe do partido deve estar lá, então a gente está aqui mandando um abraço para todos e agradecendo o apoio, agradecendo o prestígio que eles têm dado também para a gente, e aguardem que nas próximas, Marielle já disse que vai estar conosco, tá? Então, Marielle, muito obrigada e a gente conta sempre com você, tá? E também estamos aqui com outros convidados muito queridos que aceitaram o nosso convite, estão aqui com a gente hoje para a nossa conversa. Então, eu faço uma primeira apresentação e depois eu vou passar para vocês falarem de vocês mesmos. Tá? A gente está aqui com a Maria Leão, que ela é antropóloga feminista, estudante do Instituto de Medicina Social da UERJ. Tá? A gente está com a Ju Storino, que é integrante do coletivo Todas por Todas. E a gente também conta aqui com a participação do Júlio. Júlio é ativista e produtor cultural. A gente está aqui com os nossos convidados e eu vou passar aquela coisa de praxe, né, para vocês se apresentarem e falarem um pouco com o pessoal que está assistindo a gente, falarem um pouco de vocês. Tá? Depois a gente continua a nossa conversa. Quem quer começar? Maria, pode começar? Aquele aviso de sempre, o pessoal que já acompanha a gente sabe que a gente tem umas tecnologias super avançadas. O nosso microfone é este aqui maravilhoso que vocês podem observar. Acho que quem quiser patrocinar a gente, olha, curte, compartilha, vai lá clicando, a gente super aceita, estamos na UERJ, você que sabe da UERJ, você que está acompanhando a UERJ sabe que a gente está aqui na luta, resistindo. Aliás, nossos programas, ano passado, greve, a gente estava aí na luta, também porque a gente entende que os programas são formas de resistência, tá? Então, gente, por favor, apoiadores, super aceita. Então, Maria, por favor, tá com você. Opa, peraí. Boa tarde, queria agradecer o convite. Eu conheci a Luciana no ano passado, num debate na FGV, que eu tive o prazer de estar com a Marielle. Uma pena que ela não tenha podido estar aqui hoje. Meus pêsames ao Marcelo, a todo mundo aí, né? Esse tema é um tema muito caro para mim. Eu tô no movimento feminista há mais ou menos 10 anos, assim, desde que eu era adolescente. E sempre foi uma questão muito forte, até no movimento estudantil universitário, quando eu estava na graduação, antes de ter uma retomada do feminismo, lá para 2011, 2012, a gente começou a discutir essas coisas na FRJ, quando ainda era ok dizer coisas como feminismo divide a classe, essas coisas assim. Então, fico muito feliz de ver que isso está tomando os espaços públicos, está tomando os programas, está tomando as salas de aula. E é isso aí, vamos lá no programa agora. Maria passando. Eu sou a Ju Storino,
faço parte, sou cofundadora do coletivo Todas por Todas, que nasceu dentro do ambiente de carnaval, justamente para tratar dessa questão de assédio, de violência contra a mulher de uma forma geral, né? Violência, todas as formas de violência, desde a manipulação emocional até o feminicídio. Aí a gente começou a alimentar uma página no Facebook, né, com isso. A gente fez uma campanha que estourou, assim, que foi o Mas Ele Nunca Me Bateu, que tratava de violências não físicas contra a mulher. E aí, a partir disso, a gente começou a investir nesse trabalho contra o assédio dentro dos ambientes de carnaval, porque quando chega dezembro, que chega o pré-carnaval, a gente começa a receber muitos relatos, muitas denúncias, a gente recebe muitas histórias, né? E aí a gente começou a querer sanar isso e transformar o ambiente do carnaval num ambiente seguro para as mulheres. O coletivo ele já está atuando há 3 anos, quer dizer, vai fazer 3 anos esse ano. Tá ruim? Vai pra cá. Ah, sim. O coletivo ele está atuando já nessa área, já vai fazer 3 anos esse ano. E tem apresentado resultados muito bons, assim. Ano passado, pela primeira vez na história do Carnaval do Rio, né, depois de uma campanha que a gente fez, claro, com outros coletivos também fizeram campanhas aqui no Rio, fora, mas pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro foi divulgado os números de denúncias de assédio, os números oficiais, né, onde a cada 4 minutos uma mulher denunciou um assédio. Então a gente considerou isso uma vitória e resolveu esse ano ir até mais fundo. A gente fez uma outra campanha também esse ano no Carnaval e a gente disponibilizou no desfile da Orquestra Voadora uma tenda de acolhimento à mulher, para mulheres que passassem por situações de assédio e tal. E é isso, a gente continua esse trabalho contínuo aí durante todo o ano, não só no ambiente do Carnaval, né, mas como o coletivo cresceu, a gente acaba atendendo meninas, na verdade, hoje do Brasil inteiro, né? Mas mais do Rio de Janeiro, porque é onde tem a possibilidade do contato mais próximo e tal. Mas a gente conversa e acolhe meninas do Brasil todo hoje. É isso. Julinho. Oi, olá, boa tarde. Meu nome é Júlio Barroso e eu tô me sentindo até um pouco um peixe fora d'água, porque eu sou homem, né? A gente está falando aqui de assédio sexual contra as mulheres. Mas, apesar de ser homem, sou totalmente favorável ao feminismo e sou totalmente favorável a essa luta diária que a gente tem que lutar contra o assédio. E não só contra o assédio físico, mas também o assédio moral, o assédio emocional, porque, como ela falou, mas ele não me bateu. Eu conheço casos de amigas minhas que elas passaram o pão que o diabo amassou com namorados, com maridos, que apesar de nunca terem batido nela, nunca terem agredido fisicamente, mas a tortura psicológica é muito pior às vezes do que a tortura física. E assim, eu acho que hoje, de todas as lutas das minorias, a que tem mais dado resultado é o feminismo, né? Porque se você for imaginar que há 10 anos não, até 6, 7 anos atrás, todo mundo ia para o bloco de carnaval. Eu nunca imaginei que eu fosse num bloco de carnaval e fosse escutar um discurso de uma feminista falando contra o machismo, falando contra o assédio, falando contra o feminicídio, e ter um público de 50, 100 mil pessoas escutando, e assim, escutando, pensando, refletindo e aplaudindo, né? A Ju Storino, já pelo segundo ano na Orquestra Voadora, ela faz um discurso antimachista pelas mulheres, que é uma das coisas mais eletrizantes do carnaval, assim, e pensar que há 10 anos atrás carnaval era sinônimo de sacanagem, de bacanal, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, na quarta-feira de cinza, que na época que eu era adolescente não tinha tantos blocos de rua, aonde era carnaval nos clubes, né? Baile do Vermelho e Preto, Baile do Diabo e tal. Na quarta-feira de cinzas, a banca de jornal ficava um painel de mulher nua. Sabe? Então, é muito... Assim, é muito fantástico essa transformação dos homens, né? Esse ano no carnaval, foi o carnaval que eu mais vi seio. Foi o carnaval que eu nunca vi tanto seio como esse ano. E esse ano as minhas amigas que ficaram de seio de fora, elas não reclamaram tanto como elas reclamavam no ano anteriores. Então eu acho que tem dado um resultado bastante importante essa luta diária das feministas. É isso.
Então, obrigada, Júlio. Aproveitando um pouco que você trouxe aqui as questões e um pouco que vocês já trouxeram para a gente, eu vou começar um pouco questionando a gente e trazendo para a gente pensar. Essa discussão do assédio, que é o tema do nosso programa, não é uma discussão que a gente pode considerar nova. Assim, assédio é uma coisa que ocorre desde que... O que a gente pode dizer? Desde que o mundo é mundo? Enfim, o que a gente pode considerar? Eu não sei. A primeira vez que eu ouvi falar em assédio foi... Eu era... Fala. A primeira vez que eu ouvi falar em assédio foi no final da década de 90. Foi no caso do Bill Clinton e da Mônica Lewinsky. Lembra? Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra assédio. Eu era pré-adolescente e eu me lembro muito do que falavam. Ela não quis. Vai dizer que ela não gostou, sabe? Tinha esperma dele na roupa dela. Vai dizer que ela não quis isso, sabe? Tinha-se um discurso que era normal, né? Um discurso de culpabilização dela, que estava ali denunciando. Olha o que ele está fazendo comigo. E o pessoal culpando a mulher. E lógico, naquela idade, naquele tempo, devia ter uns 13 anos, sei lá, era muito novinha, não sei nem que ano que aconteceu isso. A gente não é impermeável aos discursos, né? A gente acaba... E eu me lembro que eu olhava, quando eu via as notícias e tal, eu olhava pra ela com um rancinho. Eu achava que realmente, tava todo mundo falando que a culpa era dela, que ela tá fazendo isso pra chamar atenção, E no fundo... né? Anos depois foram aparecendo N outras denúncias sobre o mesmo presidente, né? Então, hoje eu vejo que ela foi sim uma vítima e que naquele tempo, como a gente tinha muito pouca informação sobre isso, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre assédio. E isso pra gente ver, década de 90. Agora essa discussão tá ganhando peso aqui. Essa discussão sobre o assédio. Agora que a gente tá falando sobre isso mesmo. Agora que os assediadores estão sendo punidos. Então assim, vamos botar 20 anos aí? Olha como a gente está atrasado. A Mônica Lewinsky denunciou o presidente dos Estados Unidos no final da década de 90, cara. E a gente está denunciando o Zé Maia em 2017, sabe? Então, sabe? A gente está muito atrasado. Muito atrasado mesmo. A luta feminista aqui no Brasil, tudo bem que agora a gente já avançou pra caramba. Tem avançado nesses últimos anos, a gente deu um pique e tá avançando muito. Mas a gente ainda tá... né? A gente está aprendendo ainda, eu acho que a gente está aprendendo muito ainda. A gente ainda está numa fase de aprendizado muito grande. Eu digo o todo, né? Não as super feministas que já estão estudando isso há 1000 anos, que já estão nessa luta há muito tempo, mas eu acho que o grande público, né? A maioria, o povo, está tendo acesso a isso há muito pouco tempo, há uns 4 anos, talvez. 4, 5 anos no máximo. Eu acho que eu acho que está se mostrando eficaz, né? Aos pouquinhos a gente está conseguindo andar um passinho pra frente cada vez, né? Mas é isso, é antigo e eu pelo menos ouço isso há 20 anos, né? Minimamente. A palavra assédio, há 20 anos. Aí eu coloquei como tema, a questão como algo antiga, mas talvez pra gente pensar se é antigo mesmo e até pensar por que está ganhando visibilidade agora. O que vocês acham que está fazendo com que essa discussão atualmente esteja recebendo mais visibilidade? Então, se é antigo... Fala, Maria. Eu acho que eu vou passar pra cá, porque o ângulo é bem difícil aqui. Enfim... Eu tenho muitas ressalvas, né, quando a gente, por exemplo, com todo respeito, assim, mas quando a gente diz, por exemplo, que o Brasil é atrasado em relação aos Estados Unidos, assim, e porque, por exemplo, a Mônica Lewinsky denunciou o presidente na década de 90. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que, primeiro, assim, inclusive por causa dos Estados Unidos, na década de 90, a gente estava lidando, né, com o fato de ter que reinventar a democracia no Brasil, né, e reinventar a democracia para as mulheres também, e, tipo, as feministas dos movimentos sociais tiveram um papel muito importante nos anos 80 na construção da democracia, da Constituição, esses debates estavam em voga, né,
Então, eu acho que a gente tem tempos históricos diferentes. E é uma questão, por exemplo, assim, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, assim, em 1917, a gente teve a primeira grande greve de operários no Brasil, que começou em São Paulo, que foi a greve dos 100 mil. Ela foi uma greve que aconteceu organizada pelo anarcossindicalismo, que era um movimento que liderava os operários e os trabalhadores urbanos naquela época, né? Muito em solidariedade ao movimento dos trabalhadores da Rússia, que estavam fazendo a revolução, mas a sua principal pauta era o fim do trabalho infantil e o fim do assédio sexual das trabalhadoras nas fábricas. Então essa não é uma discussão que vem de hoje, essa não é uma discussão que vem de agora. Não. Mas essa é uma discussão que sempre é silenciada. A gente tem movimentos, né, de avanços e de retrocessos, de iniciativas progressistas e de revoltas, né, conservadoras aí. E a gente está num momento, assim, num fio da navalha que a gente está vivendo no Brasil, porque se por um lado a gente está tendo iniciativas maravilhosas como, né, o Todas por Todas, eu inclusive participei dessa campanha, Ele Nunca Me Bateu, compartilhei e tal, eu vivi um relacionamento abusivo, enfim, que não quem nunca? Acompanhei muito durante vários anos da minha vida, quando eu estava no movimento estudantil e tal, relatos de mulheres que estavam passando por situações similares, mas a gente está vivendo, por outro lado, né, um período de ascenso do conservadorismo, do fundamentalismo religioso no Brasil, de uma situação periclitante em que os meus alunos, no ano passado, no estágio docente que eu estava fazendo no FRJ, da licenciatura em Ciências Sociais, apavorados com a perspectiva de serem perseguidos por falar em sala de aula de gênero e sexualidade. A gente está tendo o governo federal censurando publicações que falam em golpe, a gente está tendo professores da UNB sendo perseguidos por falar em golpe político que a gente viveu, né? Então, como dizia o bom velhinho que não é o Papai Noel, né? O desenvolvimento é desigual, combinado, e o tempo é dialético aí, né? Então, estamos aí, lutando e pressionando. Eu acho, a minha hipótese do porquê isso está em voga de novo, né? Eu acho que tem muito a ver com a internet, assim. A internet não é uma chave mágica que resolve os problemas, mas ela democratiza um pouco, né? Ela permite que vozes que estavam relegadas à marginalidade possam falar. Seja essa iniciativa aqui de resistência na UERJ, seja, tipo, a galera das redes de comunicação nas favelas, seja coletivos feministas que podem produzir autonomamente. Eu acho que a internet, ela trouxe essa diferença, assim. E a gente precisa lutar para que ela continue sendo isso, né? Que ela continue sendo um instrumento possível de resistência, assim. Isso sobre a internet, claro, eu percebo muito a importância da internet no debate, não só sobre o assédio, né, mas sobre o feminismo como um todo, sobre a questão de gênero, sobre todas as questões sociais, na verdade. A internet tem um papel muito importante nisso. Mas eu percebo também que essa questão do assédio, especificamente, tá também no empoderamento mesmo, na coisa da mulher se sentir segura em falar. A internet proporciona isso em alguns momentos também, né? A coisa de você não estar botando a tua cara ali, você está escrevendo, você está fazendo um vídeo, enfim. E o que eu percebi com essa campanha do Mas Ele Nunca Me Bateu é que basta uma falar. Quando uma fala, a outra toma coragem para falar. É uma coisa de tipo, é uma corrente, sabe? Então eu acho que o debate está ganhando força muito por isso também. Porque eu tive coragem de contar uma história, aí você, embalada, pega carona nisso e conta, e ela vai, conta a dela, e aí ela vai contar. Eu passei por uma relação abusiva, você falou, eu passei por uma relação abusiva, quem não, eu também. Ela se manifestou ali, riu, sabe? Tipo, isso acontece, esse link que a gente cria entre si. Eu acho que isso é um dos fatores um dos fatores que mais fazem esse debate tá borbulhando agora, tá efervescendo, né? Eu acho que tá em carne viva. Mas por isso, porque as mulheres também estão, além do caso da internet, as mulheres estão se olhando mais e se inspirando umas nas outras e tomando coragem de falar mesmo. Tipo, eu passei por isso, porque uma coisa que, isso eu acho também que eu posso falar por todas nós quando eu falo, a gente morre de vergonha de contar dos abusos que sofreu.
Porque vão te chamar de otária, vão dizer, por que você não saiu? Então a gente fica guardando por muito tempo. A gente só tem... A coragem vem quando a gente escuta uma outra mulher que passou por coisa igual e não tá sentindo a mesma vergonha. Então por que eu tenho que ter também? Então eu acho que essa coisa esse link que se cria entre nós, de tipo, eu falei e você tomou coragem, eu acho isso maravilhoso. E eu acho que isso tem que continuar sendo cultivado mesmo. Né? As mulheres entre si, né? Essa conversa entre a gente, que vai acabar saindo da coisa do entre a gente e vai acabar atingindo mais a sociedade como um todo, homens e pessoas. Isso enfim, falando pra caralho. Não, eu queria, inclusive, né, sei lá, foi ontem, assim, fiquei no metrô um tempão que eu tava fazendo umas entregas de trabalho, e aí, numa campanha do metrô, tipo, assédio sexual é crime, denuncia, assédio sexual é crime, denuncia. E eu sei que isso foi me dando uma irritação lá pelas tantas, porque, sinceramente, eu tô cansada dessas campanhas, sabe? Que é só, tipo assim, denuncia. Quando que vão começar a ensinar os homens a não assediar as pessoas pra começo de conversa, sabe? Tipo, por que todas essas campanhas são voltadas pras mulheres? Por que tipo, é a gente que tem que parar de sentir vergonha e não os homens têm que começar a sentir vergonha, sabe? Tipo, assim, em 2015, eu fiz parte da galera que organizou o Meu Amigo Secreto, né? E aí eu montei uma página no Facebook com umas amigas, umas meninas começaram no Twitter e a gente levou pro Facebook, assim, né, eu e umas amigas, assim. E aí a gente deu uma entrevista online pra Folha e tal, e uma delas, a jornalista perguntou o que a gente achava, né, que ia acontecer nas festas de fim de ano, né. Eu falei que eu esperava que, pela primeira vez em muito tempo, fossem esses amigos secretos que ficassem constrangidos nas festas de fim de ano, ao invés da gente, né? Que é aquele momento, assim, que você encontra aquele tio que bebe e passa mal nas pessoas. Eu não tenho tio assim, eu gostaria de dizer, nenhum dos meus tios, por favor, preciso ficar ofendido. Mas, assim, né? Vocês estão assistindo. Se a carapuça cair... Mas, ou tipo, parente inconveniente, reaça, ou a galera que tem que entrar no armário de novo na hora do Natal, sabe? Fazer de conta que é hétero, essas coisas assim. Eu esperava que finalmente fossem eles que achassem, nossa, cara, realmente, eu sou mó cuzão, sabe? Tipo, tá todo mundo aqui falando isso. Então, assim, eu acho, inclusive, mega importante ter um homem aqui na mesa, né? Porque, tipo, Não pra isso, não. Mas... tipo, eu acho que é importante, porque eu acho que existem algumas categorias de homens que não escutam quando mulheres falam, que não querem escutar e que são muito violentos, e é muito desgastante a gente fazer diálogo com esses caras. E é aquele momento, assim, eu não sou obrigada, entendeu? Não sou obrigada, tá num debate com um cara que, sei lá, acha coisas como, tipo... sei lá, algumas mulheres merecem ser estupradas. Tipo, não sou obrigada, gente. Eu tenho mais o que fazer. Tipo, vou ficar cheia de ruga na minha cara, sabe? Não, né? Então, eu acho que nessa hora entra os homens. Esse é o papel dos homens no feminismo, na minha opinião, entendeu? Sim. É tipo, além, né, de se policiar o tempo inteiro, de não assediar as pessoas, né? Essas coisas são um ser humano decente, assim, né? Uma coisa básica. O mínimo, né? É o cara que, tipo, na hora da mesa de bar, quando um amigo contar uma piada de estupro, vai olhar pra cara dele e falar assim, não entendi, por que isso é engraçado? Me explica, sabe? É o cara que vai virar e falar, pô, cara, a garota já disse não, entendeu? Para de assediar ela aí, para com essa palhaçada, você é babaca, sabe? Tipo, eu acho que esse é o papel dos homens, assim, é o quê? Educar outros homens. É isso que, tipo, sempre me perguntam, Maria, qual é o papel dos homens no feminismo? É tipo, tá enchendo o saco dos seus amigos homens hoje? Se não, você ainda tem o que fazer, sabe? Tipo, lavar a própria louça em casa, essas coisas assim. Julinho, se você não falar agora... Eu acho que é um momento. Bom, obrigado por levantar a bola pra mim. Olha só, uma das coisas que realmente me incomoda muito... E essa coisa do cara chegar em cima da mina, a mina falar não, o cara insistir, a mina falar não, o cara insistir, a mina falar não, e ter que chegar um homem e falar, cara, a mina não quer ficar com você, aí o cara te escuta. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu sou produtor de festas, né? Então faço muita festa, e quando eu estou produzindo as festas, eu fico de olho para esse tipo de acontecimento. Teve uma vez, numa festa lá em Santa Teresa,
que o cara que estava trabalhando no bar, o cara ficou pentelhando a mina a noite toda, assim, ficou pentelhando. Eu falei, cara, ou tu para de pentelhar a mina, tu vai ter que te mandar embora, bicho, sabe? A mina já falou que não quer ficar contigo, ela não quer ficar contigo. Ano passado, na festa do Vão Meter também, 2 meninas, uma ficou muito minha amiga depois desse lance, que o cara tava imprensando a menina na parede, ela tá falando não, 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 e o cara tá imprensando. Eu falei, cara, tu tá escutando, a menina tá falando não. Realmente, nós homens, a gente tem que, primeira coisa, pedir desculpas, assim, tem que falar, pô, mulheres, realmente a gente é uma cambada de escroto, certo? A gente é muito escroto com vocês. Eu não ser, mas eu sei que meu amigo meu primo meu pai, meu tio, meu avô, em algum momento foi. Eu já fui escroto também em algum momento, apesar de nunca ter sido assediador, apesar de nunca ter xingado a mulher, mas eu sei que em algum momento eu fui machista, mas não, deixa eu reiterar, eu sei que sou machista, certo? Eu sei que sou machista. Não vou dizer que eu estou em desconstrução, que eu acho que esse é um termo meio hipócrita, mas eu tento, como você falou, me policio o tempo inteiro, sabe? Eu sou machista consciente, exatamente, um machista consciente. E eu, como trabalho na área de cultura, e eu ando com muito artista plástico, músico, cantor e tal, a gente é uma bolha muito pequena que a gente realmente reconhece reconhece esses nossos erros e tal. A gente tem um grupo de WhatsApp só de homem que a gente fica discutindo feminismo, sabe? Eu já falei isso, inclusive, com a Ju, a gente fica falando, cara, a gente não pode ser assim, então a gente fica um tempão falando sobre isso mesmo. E, às vezes, em quando, alguns têm uma recaída, né? Alguns têm uma recaída, fazem merda de novo, mas uns reconhecem que erraram e falam que não vão. Porque eu também acho o seguinte, todo mundo tem o direito a ter uma segunda chance, né? Agora não dá para ter terceira, quarta, quinta, exatamente isso que eu ia falar, não dá para ter terceira, quarta, quinta, Atualmente aconteceu uma parada aliás, na época que você falou do meu amigo secreto, eu me meti nessa parada, assim, eu botei que o meu amigo secreto era um cara escroto que escrotizava as mulheres. Aquele que foi morar em São Paulo, neto do cara da Mangueira. E o cara... ele tinha estuprado uma amiga minha, cara, sabe? Ele estuprou uma amiga minha. Aí eu não botei o nome dele para ele não me processar. E eu fui muito criticado, inclusive, por algumas mulheres, achando que eu estava querendo fazer, como é que é? Ganhar biscoito, né? Um termo que vocês usam, né? Ganhar biscoito. As mulheres usam, você só está aqui do meu lado, você só está me apoiando, mas eu sei que no fundo você não deve ser assim, porque você só está querendo ganhar biscoito, porque tem um monte de mulher aqui feminista. Não, eu não quero ganhar biscoito. Assim, eu acho que nós precisamos muito nos reeducar. Eu acho que, infelizmente, vocês, mulheres, tem que ser em algum momento didáticas, sim, com os homens, porque tem cara que realmente não entende. Saca? Tem cara que não entende. E nós, os homens que estamos querendo mudar essa vertente, a gente ainda é a nata da bolha, sabe? Porque na maioria desses prédios aí, pode ser na Zona Sul, na Zona Norte, na favela, o cara chega em casa, o cara assedia a filha, o cara dá porrada na mulher, o cara humilha a empregada, o cara está assediando a empregada, está assediando o babá, certo? E eu acredito que sim, nós homens temos um papel fundamental que é para ajudar o feminismo, que é nós melhorarmos e nós melhorar as pessoas que andam com a gente. Eu, inclusive, eu tive um caô com um cara que era meu conhecido. O cara é um dos maiores assediadores do Rio de Janeiro, entendeu? Um dos maiores. O cara é um dos maiores assediadores do Rio de Janeiro. Ele se orgulha, porque ele falou pra mim que ele não era assediador. O que ele faz, ele é ousado. Ele não é assediador, ele é ousado. E quando ele falou isso, eu tive que parar de falar com ele. Ousadia e alegria, não é mesmo? Certo. E o cara é um cara formado pela UERJ, o cara é formado em Direito pela UERJ. O cara estudou no SEAT a vida inteira, mora em Ipanema, bonitão, inteligente e tal, mas é o maior escroto que eu conheço. Ele bate mulher, assedia a mulher, puxa pelo cabelo, morde no bloco. Posso aproveitar essa... gente, tem que aproveitar para falar isso, né? Um pouco perguntando e aproveitando o gancho que o Júlio trouxe,
falou, vocês mulheres têm que ser mais didáticas. E aí um pouco o que... Não, todo mundo vai falar, gente. É óbvio, eu tô pegando esse microfone para vocês falarem. E o que a Maria também colocou, que há limites, que tem momentos em que esse didatismo você não tem como. Então, acho que até um pouco colocar para vocês, isso até estou colocando como uma questão de bastidores que rolou aqui, porque a gente faz nossas reuniões de pauta também, até para definir como é que a gente vai organizar e tal. Isso foi antes dessa nossa conversa que está acontecendo aqui hoje. A gente teve uma conversa também para decidir uma série de coisas. Então, quem ia compor a mesa, vai ser só mulher, não vai ter, como é que vai ser? Então, pensando nesse público, até como a gente pode ser didática e com quem? Como é que a gente pode ser mais eficaz, por exemplo, nas campanhas? E eu não sei, de repente, pensando, tem esse cara aí que se gaba por ser o maior assediador do Rio de Janeiro. Ele seria um desses caras com o qual não há diálogo? Será que existem limites para a gente pensar isso? E se tem limites? Como chegar, né, de uma forma mais didática para esses caras que se dizem, não, eu quero me aproximar da causa, eu sou um homem feminista. Porque é um feminista, que também é um termo que aparece agora, né? Eles me ensinam muito sobre feminismo. Didático. Já deve ter cartilhas, né? Os feministas. Não é machismo. Passa, Ju, porque você já quer falar. Não, então, essa questão de ser didática tem dois pontos, assim. Um que a gente só que a gente é calada, né? Só que abafam o que a gente fala, né? A gente é didática, a gente tenta explicar as coisas, a gente tenta esmiuçar. O que não falta é conteúdo. Só que, assim, tem que existir a coisa do cara estar interessado em buscar também. Eu não tenho que buscar o cara. Eu não, tipo, oi, quer me ouvir? Você tem um minutinho pra ouvir a palavra do feminismo? Não. Sabe? Você tem um minutinho pra ouvir Simone de Beauvoir? Não, não vou fazer isso, sabe? O cara tem que querer. Ele tem que querer... Ele tem que querer conhecer mais. Isso não tem que partir de mim ou dela ou de você. Não tem que partir da feminista, né? Porque a gente já está muito preocupada com as mulheres que estão morrendo, com as mulheres que estão sendo violentadas. Pelo menos o meu trabalho não é de corrigir homem. O meu trabalho é de acolher as mulheres. Porque a gente, cara, as consequências de um abuso, elas são muito profundas, sabe? Não é a mulher precisa de apoio psicológico, ela precisa de apoio jurídico, ela precisa de acolhimento. Então, assim, eu acho que o feminismo tem mais com o que se preocupar. É claro que se um homem chegar e falar, olha, eu queria muito aprender porque eu tô sentindo que eu tô errando muito, sei lá, tem que partir deles, cara, não é? Eu acho que a gente já chegou num ponto que numa boa, cara, eu tenho mais o que fazer, tem mulher morrendo, sabe? Eu não tenho que chegar e ficar tentando convencer o cara a ele comprar a minha ideia. Aí ele comprar a causa, entendeu? Aí o que acontece? Eu acho, e aí existe uma hipermeabilidade, né, quando a gente fala com um homem, os caras já, alguns fingem que estão prestando atenção, mas viram as costas e não mudam, né? O discurso é lindo, o discurso do cara é maravilhoso. Isso é o que mais tem, o discurso do cara tu fica assim, ó, nossa, esse sim. Ele viu os vídeos no YouTube, exatamente. E aí, só que aí quando você vai ver na prática, o cara tá reproduzindo tudo aquilo que ele disse que era contra, sabe? Isso me assusta, eu fico com medo, assim. Esquerda macho, né? Porra, E aí o que acontece? E aí eu percebo também, assim, que existe uma vontade muito grande da gente, da nossa parte aqui, de passar a mensagem, mas uma coisa me preocupa, eu acho que talvez esteja sendo passado de uma maneira rasa. Eu acho que, assim, é claro que simplificar a mensagem é uma coisa muito importante, que é para pescar a atenção, mas eu acho que está sendo esmiuçado muito pouco, está sendo muito pouco esmiuçado e está saindo de contexto, estão usando o nosso discurso contra a gente. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar numa forma de não ser tão raso, né? Porque frase de efeito é legal, funciona, pega, é catch pra caramba, pega, gruda, você repete aquilo, mas como é que você entendeu aquilo? Como é que você compreendeu aquilo? Porque se não tiver entendeu que não é não. Será pois é, como é que ele entendeu aquilo? Porque eu já ouvi um maluco que é conhecidíssimo nosso, que vai falar assim, não, essa coisa de não é besteira, não é nãozinho. Porque se você insiste, às vezes... Porque se você insiste, às vezes vai... Sabe? Entende? Então, assim, de que forma aquilo penetrou na pessoa? Então não adianta ser só uma frase de efeito. Tem que ser a frase de efeito e tem que ter explicação. Não adianta ser só aquilo. Entendeu? E eu acho que a gente tá pecando... A gente não, né? Mas eu acho que tá rolando muito isso.
solta-se uma frase de efeito, cada um entende de um jeito, interpreta e aplica aquilo na vida de uma forma, e aí cria-se um fanatismo raso, né, falho sobre aquilo ali, e aí possibilita isso, da gente acabar ouvindo o nosso discurso contra a gente, sabe? Né? E isso me preocupa um pouco também, porque coloca a gente mais uma vez numa situação de vulnerabilidade e de descredibilidade, né, cara? Porque a gente fala e fala assim, mas aí não, sabe? Não é assim, sabe? Usam contra a gente a parada. Isso tá me deixando muito preocupada. Isso com relação aos homens e às mulheres também, porque tá chegando uma meninada nova aí no feminismo, umas meninas novinhas, né, que estão sem experiências, e elas tá rolando isso, elas pegam a frase de efeito e vivem aquilo da maneira que elas interpretaram, sem esmiuçar muito. É aquela coisa do compartilhar a notícia no Facebook e só ler a manchete, entendeu? Você não abriu o link para ler. Você não lê, você não entende o que aconteceu. Você pega o resumão da coisa e interpreta aquilo, cada um interpretação é uma parada muito individual, né? E aí interpreta aquilo, aplica de um jeito e acaba fazendo uma lambança danada, que é o que no momento está mais me preocupando no movimento e em toda a questão, né, da luta feminista mesmo. Claro, desculpa. Não, imagina. Então, sobre essa questão de ser didática, ser pedagógica, né? E qual é o limite disso? Eu queria aproveitar, assim, uma coisa que eu aprendi um pouco, né, na minha jornada de tentar me tornar uma pessoa branca, racista consciente, assim, diminuindo um pouco minha reprodução de racismo por aí. Aprendi com as minhas companheiras feministas negras, que tipo... as pessoas não são Google, entendeu? Tipo, também essa coisa de, se ele quer aprender, aí eu ensino... Parceiro, você já fez o básico, sabe? Você já tentou ver o que existe? Jogou no Google, assim, os nomezinhos, leu um blog, viu, sei lá, o livro da Chimamanda, sabe? Tipo, umas coisas muito beabá, uns PDF na internet, assim, sei lá, lavou a louça de casa, sabe? Umas coisas muito básicas, assim, porque também aí, assim, não é só com os estupradores que é o limite, né? Não é o limite do monstro também, mas é o limite desse desgaste do cotidiano de ter que ficar sendo babá de marmanjo, sabe? Tipo assim, aquele cara que, tô fazendo certo, toda hora, tô fazendo certo. Não sei, parceiro, você tá, sabe? Tipo, você é adulto, sabe? Você consegue saber. Tipo, mas assim, inclusive, eu não tenho nada contra homens, né? Tenho até amigos que são e tal, assim. E aí, vários deles, assim, peguei pra criar alguns, falei, esse aqui dá calda, assim, dá pra salvar um pouquinho. Aí sou a amiga que vai botando no caminho, assim, um pouquinho e criando caras pra lidar com os outros caras, assim. Mas eu vou muito na minha paciência do dia, assim, sabe? Tô com paciência, às vezes eu fico horas, sentada, explicando que as coisas não são assim, que não sei o que lá. Às vezes eu não tô com paciência e eu penso assim... Você não é obrigada, sabe? Joga tipo, por favor, né? Sabe? Ou fala com o próximo, sabe? Tem isso, sabe? Tipo assim, umas coisas básicas, sabe? Mas assim, uma das coisas que eu queria falar, por exemplo, sobre assédio, né? Eu vi uma coisa maravilhosa na internet outro dia, que é sobre vários caras têm muita dificuldade de entender o que é consentimento, né? Ainda mais consentimento, se a menina nunca disse não... Como que eu tenho certeza que foi um assédio, né? E aí eu vi uma coisa brilhante, assim, outro dia, né? Um pouco explícita aqui, mas eu acho que vai fazer sentido pra quem estiver assistindo. Qualquer mulher que já fez sexo com um cara hétero, assim, já tentou, assim, enfiar o dedo na bunda do cara durante o sexo, assim, sem avisar pra ele que você ia fazer isso? Você vê na hora que ele entende que o corpo é dele, que consentimento é progressivo, entendeu? E que não dá pra fazer as coisas assim, pá, do nada, porque eu tive ideia, sabe? Tipo, que assim, se isso não é razoável com eles, não é razoável com ninguém, sabe? Tipo, é um exemplo, assim, muito explícito de que homens sabem o que é consentimento
voluntário, né? Assim, você precisa ficar dizendo sim, não, toda hora, sabe? Tipo... Mas assim, e aí aqueles caras que falam assim, ah, meu Deus, agora tudo é assédio sexual, eu nunca mais vou, então, falar com uma mulher. Você tá mal, né, parceiro? Tá mal, assim, se você acha que acabou o flerte, como eu vou conhecer alguém? Gente, eu assim, não sei você, mas eu nunca conheci alguém que me passou uma cantada bizarra na rua, assim, sabe? Jamais, psiu nunca nem Nunca funcionou, gente, nunca funcionou. Tipo, não entendo quem tá achando que isso é método de conhecer pessoas, assim, sabe? Eu tenho vontade de parar e perguntar, você já pegou alguém assim? Sabe, Sim, tipo... eu não conheço nenhuma mulher que já tenha saído com alguém. Não, sabe, ainda mais umas coisas assim, sabe? Tipo, ah, que gostosona, vem aqui, delícia. sabe? Tipo, gente, sabe, por favor, entendeu? Eles sabem que isso não é flerte, sabe disso, sabe? Sabe qual é o problema? E aí é uma coisa que você falou, Ju, na hora que ele tava falando de, todo mundo merece a segunda chance, mas homem ganha a terceira, quarta, quinta, milionésima chance, né? É que, cara, os homens têm muito direito, têm direito à mediocridade e têm direito a ser burro, cara. Tem muito direito a errar 1 milhão de vezes e falar, ai, eu não sabia. E todo mundo fica com pena, gente. É impressionante. Cara, você é mulher, você comete um errinho, tipo, sei lá, no seu ambiente de trabalho. Sei lá, sua blusa abre no meio de uma reunião com o chefe. Isso vai te marcar pra sempre, sabe? Tipo, é isso. Agora, o parceiro, sei lá, passou a mão na tua bunda na hora de te ajudar a pegar alguma coisa. Ai, eu não sabia que não podia passar a mão na bunda das pessoas, sabe? Tipo, então assim, eu acho que existe uma galera que tá, né? E eu entendo a sua preocupação, eu concordo com a sua preocupação, né? De uma galera que... também feministas que não estão indo a fundo no feminismo, que não estão entendendo, né, a importância de você estar em organizações presenciais com outras pessoas, olho no olho, de fazer o debate ali ao vivo, de você procurar espaços para se organizar na sua escola, na sua universidade, no seu bairro, de você estar com outras pessoas, sabe? Tipo, contato de pele é uma coisa muito importante, porque, inclusive... exercício de empatia, sabe? O outro se torna uma pessoa. Você é muito mais pesado, né? Você, por exemplo, escrachar uma pessoa que é uma pessoa, que não é uma coisa online, sabe? Tipo... E aí, assim, eu não tô falando que, não, escracho é mal e é feio, mas indiscriminadamente é perigoso, sabe? Escracho é, tipo... é a última ferramenta, é a última coisa que a gente pode fazer, assim, com alguém, sabe? Tipo... então, assim, você tem que, exatamente... Qualquer questão, é uma coisa... é uma coisa, sabe? Então, eu acho que falta um pouco, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, sei lá, eu entendo ao mesmo tempo. Sim, não, eu entendo o escracho, a explanação como um recurso, não, mas é um recurso... Não, eu não tô falando do escracho, eu tô falando dessa galera que tá num feminismo meio raso, assim, especialmente, embora isso eu nem veja tanto com meninas novinhas, todas as meninas muito novinhas, de 13, 14 anos que eu já conheci feministas, galera do Pedro II aí, arrasando, entendeu? As meninas do SEAT, as meninas do Cruzeiro, as meninas das escolas estaduais... assim, do carnaval, galera. As meninas mandam muito bem, as novinhas estão aí, ponta de lança, maravilhosas, no Brasil e internacionalmente. Mas eu entendo, assim, porque dói pra caralho quando você descobre que todos os homens que você ama, que você amou e que você vai amar na sua vida são machistas. E quando você descobre que, assim, coisas que você achava normal... não são ok, sabe? Coisas que você deixava passar, que você relevava, que você engolia, que você... quando os caras, tipo, se juntavam pra te esculachar, tipo, falar assim, é porque você é muito, sei lá, muito isso, muito aquilo, fulana. Sabe essas brincadeiras de adolescente que não são brincadeiras, né? E você engolia, você pensava, não, porque é isso mesmo, e você se dá conta de que não é isso mesmo, sabe? Dói. E a Cecília Meirelles tem uma frase linda que ela escreveu num livro dela, que ela fala do grito dos recém-feridos. Então eu acho que tá tendo, assim, muito isso, assim, uma galera que tá, tipo, nesse grito, assim, acabou de arrancar o band-aid e descobriu que, tipo, muito dói, sabe? Mas, assim, e pra essas pessoas eu quero dizer uma coisa.
o mundo também não é só isso, sabe? Tipo, e eu não vou nem defender os homens, porque eu acho que também não sou nem obrigada, mas tem várias minas incríveis pra conhecer por aí, sabe? Eu já passei por isso e eu descobri que a militância do ódio, ela cansa, ela dói mais em você do que no outro, ela cansa mais você do que o outro. Então, eu escolhi por um caminho da militância do afeto, da militância do cuidado, disso, de priorizar estar com a mina que precisa de mim, sabe? Tipo, ao invés de estar indo lá bater em 1 milhão de caras todos os dias porque o cara falou uma merda, ou porque, sabe, assim, poupar as suas energias, escolher as batalhas que quer lutar, sabe? E, sei lá, enfim, autocuidado é importante, sabe? Não dá pra ser uma militância kamikaze, eu acho que isso é importante. Eu tenho um adendo só sobre a questão do assédio, só pra talvez a gente mudar já a pauta, mas que eu falei isso no discurso da voadora de São Paulo, inclusive. Existe muita... Ela tocou nesse ponto de... agora tudo é assédio. Tudo é assédio. Agora, como é que eu vou chegar numa mulher agora se tudo é assédio? Se tudo pode... Cara, pelo amor... Eu acho que em 2018 a gente ainda ouve isso. E ouve. Não é de 1 ou 2, não. Ouve, assim... né? De vários homens, né? A gente escuta isso. E, cara... Eu acho que o que tem que ficar claro é o seguinte: se a maneira, isso é um recadinho pros homens, cara, se a maneira que você tá chegando na mulher, se você acha que a maneira que você tá chegando na mulher pode ser interpretada como assédio, o que tem que ser revisto é a sua maneira de chegar, não é o conceito de assédio. O conceito de assédio é que é desde lá de 1917, sei lá de quando, até hoje, e vai continuar. Não é o conceito que vai mudar para atender a necessidade do cara, que, não, isso aqui não... Então, isso aqui é assédio. Eu fiz isso... Quer dizer, eu assediei a mulher, mas não, isso aqui também não é tão assedioso assim. Cara, assédio é assédio. O conceito não vai mudar, o que tem que mudar, o que tem que ser revisto é a forma como você está chegando. Né? Então, assim, se você acha que a forma que você está chegando na mulher tem algum problema, porque provavelmente tem. Então, reveja e para de fazer essas perguntas idiotas, porque, na boa, assim, realmente a gente está de saco cheio de responder. Porra, 2018, cara. 2018, pelo amor de Deus, né? Não, mas então, é isso. Sobre ela, só queria fazer essa ideia. Consentimento é tão gostoso, né, gente? Consentimento, flertar é gostoso, consentimento é gostoso, sabe? E eu acho que a gente tá perdendo muito essa coisa, né? Essa troca. Por causa desse medo irracional, né? E eu acho que é mais falta de vontade de mudar. De mudar a si próprio, de abrir mão do privilégio de poder abusar, sabe? Tipo, porque antigamente o cara passava a mão na bunda da mulher, ela não fazia nada. O cara guardava, contava só pra melhor amiga. Não falava mais nada com ninguém. E ele ficava lépido fagueiro passando a mão na bunda de outra. Ou no peito de outra, sei lá. Entendeu? Esse privilégio acabou. E o que eu vejo nessa coisa de tipo, agora não pode chegar em mulher nenhuma, é isso. É o cara não querendo perder esse privilégio que ele tinha. Amigo, já era, já perdeu, não tem mais volta. Então o melhor é você entender o que é assédio e se ligar e mudar. Porque aceitar a gente não vai mais, não tem mais como, né? 2018, né, cara? Não tem mais como. Gente, uma pergunta que eu acho que envolve o que a gente está discutindo e é a questão das denúncias. A gente tem visto, por exemplo, até a própria publicação do livro Meu Amigo Secreto, a gente já tem uma série de publicações falando sobre o tema, e a própria internet como um canal que tem ajudado a gente a pensar e a ver essas questões ganhando visibilidade. Mas, assim, eu queria que a gente pudesse pensar um pouco juntos sobre a questão das denúncias e até que ponto vocês estão percebendo que as denúncias estão surtindo efeitos. Porque a gente vê as postagens aparecendo na internet, mas, por exemplo, se eu for vítima de assédio e for numa delegacia da mulher, ou então fizeram uma denúncia via telefone, até que ponto isso é eficaz? A gente percebe ter algum retorno ou como é que fica a questão da denúncia? E outra seria também pensar, denunciar casos pela internet ou denunciar de fato em locais. Tem diferença? Como é que funciona? Então, para a gente falar da questão da denúncia agora, abordar um pouco esse aspecto, tá? Sobre esse negócio de denúncia na internet,
de denúncia de assédio e qual é o benefício, o que isso pode trazer para o assediador, assim, falando praticamente, eu acho que... Vou contar 2 casos que aconteceram. Um que aconteceu com a minha amiga Mariana. Há 3 anos atrás, ela estava num baile, foi num baile de carnaval, no Centro Cultural Carioca. Aí ela tinha bebido, mas não tem nada a ver, ela tinha bebido e tal, estava exaltada. E ela foi no banheiro, o banheiro estava imundo. Ela tinha pagado para entrar e o banheiro estava imundo. Ela ficou puta da vida e entrou na administração de uma forma, assim, exaltada, entrou exaltada. O cara que era o gerente da casa, ele estava com 2 garrafas de cerveja na mão. E ela, do meu tamanho, e o cara pequeno. Quando ela foi falar com o cara, ele deu uma garrafada na cara dela. Ele arrebentou a cara dela. Aí teve caso de polícia e tal. Aí ela chegou em casa, fez um post no Facebook, ela tirou foto do cara, fez um post, falou assim, esse cara é agressor de mulheres, não sei o que, blá, 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 blá. Aí o que aconteceu? Ela, que era vítima, passou a ser réu, porque ele a processou por difamação. E ela, que entrou no processo contra ele por agressão, ele foi absolvido. E ela foi condenada a pagar R$3.000 de indenização. Ela tomou uma porrada, ela tomou uma garrafada, ela tomou ponto na cara. Ela fez o post, teve não sei quantos mil compartilhamentos. Mas no final quem se fudeu foi ela. Desculpa o palavrão. Quem se ferrou foi ela. Sabe? E aconteceu um outro caso, assim, que me marcou bastante, de um amigo meu, que a ex dele, ela conseguiu a senha dele do WhatsApp, do Facebook, e realmente o cara não foi legal, o cara traiu ela algumas vezes e tal, e ela, com um sentimento de vingança, ela escreveu um monte de mentira do cara, sabe? E acabou que ele tá se fudendo porque ele perdeu o emprego, assim, perdeu um monte de amigo, passou um tempo, aí foram ver que ele estava certo, mas aí não volta atrás. Então, eu acho que essa coisa, mesmo também sabendo que eu nunca vi um homem preso por dar um soco na cara de uma mulher, eu nunca vi um homem preso por assediar uma mulher, eu nunca vi um homem por ser condenado porque passou a mão na bunda de uma mulher. Então, o que a mulher tem para se defender? Então, eu acho que o scratch é uma ferramenta, justa, assim. Eu acho que o scratch é uma ferramenta justíssima. Já que o homem bate na mulher, não acontece nada. O máximo que acontece, às vezes, o cara perder o emprego, né? Como é o caso do Zé Maier aí. Ele não perdeu o emprego, ele tá de férias vitalícias. Não, como é o caso do... eu acho que a exposição é sim uma ferramenta que não só as mulheres, mas como acho que toda a minoria tem e deve usar, assim. Mas até que ponto... tem que saber usar. Agora, até que ponto isso vai continuar, assim, vai ser uma coisa que dê resultado, aí é uma pergunta que fica no ar. Essa questão é delicada, é muito delicada, né? Eu, lá no coletivo, a gente tem uma bandeira que a gente levanta, que até a gente é conhecida por isso, que é o silêncio não protege. E eu acredito mesmo que o silêncio não protege, mas é aquilo que eu volto a falar daquela coisa do oba-oba, de... Sabe, acabei de chegar e pego a parada, tiro de contexto, não sei o quê. A gente tem que ir com muita cautela. O escracho é válido? Eu não vou dizer pra você que não é. Às vezes ele resolve e tal. Só que assim, só é viável fazer isso do jeito certo. Não dá pra fazer isso soltando um boato no ar. Não dá pra fazer isso sem ter como provar o que você tá falando. Não dá pra fazer isso sem ser verdade. Sabe? Não dá pra fazer isso sem ser verdade, porque isso queima todo o trabalho que a gente tem, que é real pra caramba. Sabe? Quer pegar a menina que apanhou, que foi espancada, levar lá na delegacia. Sim, a gente... você perguntou sobre a questão de se funciona ir na delegacia. Até a página 2. Até a página 2. Porque assim, a gente já fez muito acompanhamento meninas em delegacia. Eu não sou advogada, né? Então isso prejudicava muito a coisa, que não deixava eu entrar às vezes, porque eu já ia afrontosa, não vai perguntar isso pra ela, perguntando por que você demorou pra... Querer saber de milhões.
vai querer saber umas paradas que não fazem a menor diferença. Tipo, por que você demorou tanto pra vir aqui, sabe? Aí eu me metia e falava, não tem que perguntar isso pra ela, não é isso que interessa, sabe? Fala sobre o que aconteceu, não porque não interessa você. Então, quando eu afrontava os inspetores dessa forma, eles falavam, não, você não vai entrar porque você não é advogada, né? Então, assim, a gente ia para fazer esse tipo de orientação, mas o que eu percebi é que existe ainda, primeira coisa, homem trabalhando na delegacia de mulheres. Segunda coisa, existe um esforço da parte da polícia em não registrar tentativa de estupro, em não registrar violência, em não registrar essas coisas, para não, eu acredito que seja para não alterar muito as estatísticas, para não piorar muito a situação. Então, eles botam empecilho em cada vírgula que a mulher fala. Eles tentam convencer ela de qualquer forma de que aquilo não vai dar em nada. Então, a maioria sai sem nada da delegacia. Uma das orientações que a gente dá quando vem uma menina que passou por uma violência você vai entrar na delegacia, você só sai de lá com papel. Não interessa, porque assim, eles registram, ainda tem isso, né? Vou usar um exemplo de uma menina que eu acompanhei, que o ex dela, né, no caso, ele fez coisas inimagináveis, inenarráveis, tipo, pegar toda a roupa dela, jogar no chuveiro e falar, você não vem pra casa não? Molhar toda, tipo, deixar ela sem roupa, botar tudo molhado, deixar no chuveiro apodrecendo, só pra ela voltar pra casa, sabe? Coisas assim. E mandava vídeo, fazia isso, mandava vídeo pelo WhatsApp. E aí ele deu uma rasteira nela e ela machucou a perna. Ela teve que fazer 10 sessões de fisioterapia. O cara ficava na porta da casa dela, olhando pra janela dela. Toda noite ele fazia isso. Isso é uma perseguição, cara. Isso é uma ameaça. Eu ia me sentir muito ameaçada, né? Isso é grave. Ele deu uma rasteira. A menina saiu de dentro da delegacia com um boletim de ocorrência por perturbação de sossego. Eu sei que é. Você entendeu? Sabe, tipo, isso acontece muito. Você chega lá eu apanhei e você sai com difamação. Eles distorcem muito a coisa. Não funciona bem, mas, infelizmente, é o único recurso que a gente tem. Então, a gente tem que usar. Entendeu? Aí entra a coisa às vezes, quando nem isso aqui funciona, aí a internet é uma ferramenta muito eficaz. Entendeu? Mas primeiro, é o que eu sempre repito, primeiro a gente tem que ir pelo lado, a gente tem que jogar o jogo pelas regras do jogo, porque senão é um tiro no nosso pé. Por exemplo, agora está rolando uma situação que soltaram no ar uma denúncia que o cara está respondendo um processo por estupro. Não tem processo nenhum. Eu, junto com um monte de advogado, a gente checou, a gente jogou o nome do cara no Tribunal do Rio, no Tribunal da Bahia, não aparece nada. A menina ouviu e jogou aquilo ali. E viralizou. Isso é um tiro no pé de todo o movimento. Só coloca na internet às vezes. Isso e no comentário botou o nome do cara, sabe? Botou detalhes. Sendo e não é uma verdade. A pessoa fica, expõe. Isso não é uma verdade. Então o que acontece? Pode trazer um monte de problemas para a vida do sujeito, né? Que vai trazer, já está trazendo. Essa que é verdade, porque tá não sei quantos compartilhamentos, o negócio tá correndo. Sempre tem alguém que acredita, né? É muito fácil acreditar nisso. Hoje em dia, é isso que eu falo. Essa coisa de você chegar, bater o olho numa frase de efeito e agarrar aquilo, acaba causando isso. As pessoas só leem a manchete, as pessoas não esmiuçam, as pessoas não investigam. Entendeu? Então, aí o que acontece? E outra coisa importante, porque eu quando vi, porque essa denúncia chegou até a mim, né? Chegou através de coletivo e tal, e aí eu falei, cara, eu não vou, pra mim, se a vítima não vier conversar comigo, nem tem denúncia. É uma terceira pessoa conversando, falando, jogou isso no ar, falando que o cara está respondendo um processo que ninguém achou esse processo que não existe, ninguém sabe qual é, sabe? É um boato. Isso é um tiro no pé do movimento. Isso é um desserviço ao movimento, ao que a gente está fazendo, porque é um trabalho ferrado que a gente tem, sabe? Cara, eu já vi uma mulher que parecia que ela estava sentada na minha frente, parecia que ela estava morta, ela foi enforcada pelo marido, ela estava verde. Sabe, existem casos sérios, reais, que precisam de atendimento, precisam de ajuda, precisam de orientação. E aí, quando uma pessoa faz isso, joga uma coisa no ar, assim, fulano de tal está respondendo um processo por estupro, que não é verdade, o que acontece? Essas mulheres que estão falando a verdade são as mulheres que são prejudicadas. Então, assim, é importante denunciar muito. O silêncio não protege? Não protege. A gente tem que denunciar, tem, mas só a verdade, né? Só o que a gente sabe que é verdade.
Não dá pra ouvir falar uma história e fazer isso. Isso é uma irresponsabilidade, é um desserviço a todo o trabalho que a gente tem, cara. Que não é pouco e não é fácil, sabe? Então eu me sinto até pessoalmente afrontada com isso, porque a gente tem um trabalho sinistro, sabe? De acolher a mulher, a gente ouve cada coisa que você não acredita, cara. A gente vê cada coisa que você não acredita. Mas, e precisa de ajuda, precisa de assistência, precisa de orientação. E precisa também poder usar esse recurso da internet quando for necessário. Mas quando for necessário, entendeu? E então isso acaba descredibilizando muito o trabalho que a gente faz. Porque quem bate o olho naquilo ali, o negócio está inverossímil, sabe? Você bate o olho e você vê que está inverossímil. Então, assim, eu acho que a internet é um senhor recurso, porque a polícia e a lei, né, ainda estão deixando muito a desejar, mas a gente tem que saber usar. A gente tem que usar com muita responsabilidade, porque senão é cuspir pipoca cair na nossa cara, sabe? É até um desabafo isso. Enfim, desculpa, pode falar. Mas depois tem pergunta pra vocês, o pessoal tá aqui também, só pra avisar. Tá. Vamos lá, esse é um tema muito... só um aviso aqui, só pra dar. Gente, só agradecendo o pessoal que tá assistindo a gente. Tem Douglas, que tá da Espanha, assistindo aqui, mandando Douglas, tá? Tem umas perguntas aqui, e aí eu vou aproveitar para já adiantar. A questão das piadas que são feitas. Às vezes a piada que o cara vai falar, mas foi só uma piada. Aí você fala, bem aquele argumento, né? Dizer, não é piada, mas até que ponto eu posso, mas o que eu posso falar então? Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas se quiserem aprofundar então nessa discussão, né? A gente fala. Manda ele jogar no Google pra aprender, não precisa a gente ensinar, gente, certo? Eu queria falar sobre as denúncias. A polícia serve, né, enfim, no nosso país, majoritariamente, para matar e prender pretos e pobres e perseguir os movimentos sociais. Isso a gente sabe que é verdade. O instrumento da denúncia, né, seja na polícia, seja na comissão do seu trabalho, do seu local de trabalho em relação a isso, seja na sua universidade, ela é importante porque gera estatística e porque te protege de processos sobre difamação, por exemplo, né? Porque isso significa que você não, né, tem um processo correndo. Existem vários passos delicados a se tomar nesse sentido. As denúncias na internet, por exemplo, a campanha do Meu Amigo Secreto gerou um movimento no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, que fez com que em 2016 fosse aprovado um processo, que eu não acompanhei muito, que eu já não estava mais estudando lá, já estava aqui na UERJ, de diretrizes de como o Instituto lidar com assédio sexual e moral na universidade. Isso só aconteceu porque as pessoas botaram a cara no sol e se manifestaram. Embora tenham se manifestado anonimamente, não tenham citado seus agressores. E aí vem a chave número 3 que eu queria falar. Se você mandou uma indireta online, não mencionou o nome da pessoa, mas descreveu o que aconteceu, essa pessoa não pode te processar por difamação, porque você não citou ela. E se outra pessoa citar ela no seu post e você não reagir a isso, ela continua não podendo te processar por difamação, porque você não é responsável por isso. E 2, se ela te ameaçar com processo de difamação, é correr pro abraço, parceiro. Tira print e manda pra polícia, porque é admissão de culpa. Foi a própria pessoa que se reconheceu no seu relato. Então, assim, pega tudo isso e ainda por cima é agravante com ameaça e tentativa de silenciamento de testemunha. Tá? Isso é importante de saber. Mas denúncia, né, no movimento social, ela ajuda para algumas coisas, ela não ajuda necessariamente tanto para outras. Eu já acompanhei muitas, assim, desculpa se eu ficar emocionada, porque pessoas muito próximas de mim, de toda a ordem que vocês possam imaginar, toda a ordem, toda. E eu já denunciei. E eu queria ler um texto que eu escrevi sobre isso. Se for tudo bem. Pode ser? É curtinho. Claro. Se chama Carta ao Meu Agressor.
Você continua por aqui? E pensar que eu acreditei ter arruinado a sua vida ao falar. E pensar que eu tive medo de acabar com um futuro tão promissor. Você continua por aqui, com a sua vida arrumada, o seu jeito cativante. Olha as mulheres ao seu redor e tenho medo por elas, tenho nojo por mim. Eu tentei com muita força enterrar você e as memórias dentro de mim. Hoje, os cheiros que me assombravam já não provocam mais reações físicas. Hoje, as lembranças de você são como lembranças de tantas outras invasões e coisas ruins na minha vida. Provocam incômodo por um momento, mas eu sigo. Mas você continua por aqui. Por muito tempo, eu tentei ser maior do que você. Eu tentei batalhar no seu campo de batalha. Tentei fazer com que os espaços onde você tinha crescido não crescessem mais homens como você. Eu tentei salgar a terra amaldiçoada de onde você saiu. A mesma terra que eu habitava e tentava fertilizar de coisas boas. A gente ouve que denúncias arruinam vidas, mas não foi a sua vida que se alterou permanentemente. Não foi você quem se questionou noites e noites sobre a própria sanidade e a validade das suas memórias. Você continua por aqui. Eu tentei muito, mas a exaustão foi mais forte do que eu. A depressão foi mais forte do que eu. As exigências necessárias para fazer o que eu queria foram mais fortes do que eu. E eu parei de tentar. Me retirei do campo, fui para outros espaços. Cumpri a profecia sobre as denúncias. Me afastei, pouco a pouco, do lugar onde você mostrou que não era para mim. Mas você continua por aqui. Com seus amigos, seus camaradas, sua organização de iguais, sua história imaculada, sua família adorável. Você continua por aqui. Eu e as outras que não. Gente, é até difícil eu falar agora porque eu tô aqui tremendo depois dessa e me lembrando, assim, como o relato da Maria também, acho que para nós todas nós mulheres e outras tantas pessoas que se identificam e já ouviram casos como esses, eu também conheço algumas que já não estão mais por aqui. Uma menina também conhecida minha, que acho que vocês que estão ouvindo vão se identificar, uma história de uma menina que foi real também. Ela estava sendo assediada, aluna universitária, por um colega universitário também, e o que aconteceu com ela foi que chegou num momento em que ele foi fisicamente e partiu para cima dela. Ela tentando fugir, ela se jogou pela janela, né? Então ela não continua por aqui. Então a gente chega nesse ponto. Então acho que o nosso programa, ele, além de ter um caráter de pensar coisas que estão acontecendo, eu acho que é também muito para alertar essas meninas que estão... Meninas, eu estou falando meninas, mas acho que também é importante a gente lembrar aqui o público LGBT, que também passa por questões de assédio muito sérias e graves e que às vezes não entram em pautas, e tantos aqueles que passam por isso e ficam calados. E como o silêncio às vezes faz com que isso aconteça. Daqui a pouco eles não estão mais aqui para falar. Então a gente está aqui nesse momento falando por eles, mas aí fica um pouco para a gente pensar cada vez mais. É importante que as pessoas falem, tá? E eu aproveitei para trazer essa pauta porque essa questão do assédio desses grupos, ele fica muito forte. No carnaval eu acho que isso acaba ficando mais ainda. E eu acho que de repente vocês até devem ter, não sei se estatísticas ou material que fale sobre isso. Porque é um período, a gente fez o programa no pós-carnaval justamente porque talvez tenham notícias mais recentes para falar sobre, desse ano, geralmente fazem, né, esse levantamento do que foi, o que não foi no carnaval desse ano. Então, para pensar assim,
desse Tem pós-carnaval. uma observação sobre o carnaval, né? Fala. Que a Ju tem... Né? Fala. Essa situação do carnaval especificamente, a estatística sobre assédio ainda não saiu. A estatística oficial, né, da polícia não saiu. Ano passado a gente teve uma divulgação grande, né? Eu cheguei a ver na Globo. Tipo, os grandes jornais, os grandes telejornais comunicaram essa estatística, que foi a cada 4 minutos uma mulher denunciou, fez um BO contra assédio, né, durante os 4 dias de carnaval. Então pensa a quantidade de mulher que não deve ter sido, né? E assim, nós mulheres sabemos que isso não está nem perto da realidade. Que se toda mulher que sofreu um assédio no carnaval quisesse gastar essa energia de ir até uma delegacia, registrar um BO com todos esses empecilhos que os caras colocam, porque eles nunca registram, quer dizer, nunca não posso falar nunca, né? Não posso dar essa generalizada, mas quase nunca quase nunca registram o que tem que ser registrado, né? Inventam um negócio, perturbação de sossego com um chute que a menina levou, tipo, né? Tipo esse tipo de coisa. É uma forma de ter essa estatística, né, cara? E tipo, e ter sido divulgado mostra que é um resultado do trabalho do trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, né? Então esse ano a gente sabe que isso não reflete nem uma vírgula da realidade. Pra mim, na minha cabeça, deve ser 4 mulheres falando por minuto. Se todas fossem falar, se todo mundo que levou um puxão no braço dentro de um bloco de carnaval fosse abrir a boca pra falar, fosse gastar essa energia de sentar lá e ouvir desaforo de inspetor homem na delegacia da mulher, a gente ia ter um número muito maior. Mas só de ter esse número já é um bom sinal. Já é sinal que as meninas não estão aturando mais. Já é sinal que vão adiante se precisar ir. Entendeu? Se sentirem muito desrespeitadas, elas vão adiante. Elas sabem o que fazer. Quer dizer, boa parte, né? Estão aprendendo como fazer, como lidar com essa situação. E pensando nisso também foi que a gente fez essa tenda de acolhimento lá no... Pra você falar um pouco sobre como é que foi o atendimento das mulheres. A gente tinha uma psicóloga, uma advogada e tinha advogadas também andando pelo bloco. Surpreendentemente, este foi o ano que menos teve situação de abuso. Medo, né? Foi só. É ruim trabalhar com medo. Por que a conscientização é tão melhor, cara? Por que eu tenho que... Eu falo isso pros meus cachorros, cara. Eu falo, vem, merda. Aí eles vêm. Pra quê? Espera chegar e fala desse jeito, cara. Primeira vez, se ele vier da primeira vez que eu falar, eu não vou ficar bolada, sabe? E é isso, a gente, tipo, trabalhar com medo, com intimidação. Tipo, ó, se você fizer merda, tem uma tenda ali com uma advogada que vai te levar pra delegacia. Tem segurança, tem psicólogo, tu tá ferrado. Aí o cara não faz, sabe? Pra quê, sabe? Que merda que a gente precisa disso, mas que bom que a gente tem. Então, assim, além dessa visão de ter diminuído, né? De ter a experiência própria de ter diminuído, eu ainda vi relatos no Facebook, no meu Facebook pessoal, mas de pessoas... né, que nem tocam no carnaval com a gente, que nem falando que esse ano foi o primeiro ano que ela curtiu os 4 dias, que elas, né, curtiram os 4 dias de carnaval numa boa, sem puxão de cabelo, sem puxão de braço. Quer dizer, isso dentro da nossa bolhazinha dos blocos não oficiais, né, porque eu não posso falar por Ipanema, não posso falar pela galera dos blocos mais oficiais, assim, embora a Orquestra Voadora seja oficial. Mas ela tá na bolha, né? Tá na bolha. A Alvê tá na bolha. A bolha nasceu da Alvê. A bolha nasceu dali de dentro. A bolha do carnaval. Então, assim, dentro desses ambientes, a gente tá tendo, sim, relatos de que tá muito melhor a coisa. E assim, eu tenho a menina no Facebook, eu posso até olhar ali, porque ela fez essa postagem falando, nossa, esse ano foi muito bom, porque foi pela primeira vez eu me senti segura dentro dos blocos e tal. E os comentários de várias outras mulheres endossando aquilo. Nossa, esse ano foi maravilhoso. Eu fui no bloco, tipo, blocos diferentes. Elas não foram nos mesmos blocos, sabe? Então, quer dizer, a notícia tá se espalhando, a coisa tá se espalhando, a conscientização tá se espalhando. E isso pra mim é um passo à frente, né? Embora eu tenha plena noção de que a gente tem um passinho só, de que ainda tem muito caminho pela frente, isso já dá
uma esperança, né? A gente já dá um respiro e fala, não, ó, alguma coisa tá rolando, né? Alguma coisa tá funcionando. Mas uma amiga minha foi pro Simpatia Quase Amor em Ipanema, foi de topless no metrô. Ela falou que foi assediada, foi porque ela não tem corpo de violão, né? Aí ela tem um corpo fora do padrão de beleza. Aí ela falou, como é que você tem vergonha? Você não tem vergonha de estar com o peito desse caído, não, e tal. Coisa que nunca ia escutar nos nossos blocos, nunca, né? Mas ela escutou isso no Simpatia, escutou isso lá em Ipanema. Então... Então, a gente tem que chegar lá, entendeu? Mas o resultado que a gente vê nessa nossa pequena... bolha. Nessa nossa pequena bolinha. Bolha, né? A nata da bolha. Né? Isso porque é sinal que se a gente expandir o nosso trabalho, talvez a gente consiga atingir, respingar nesses lugares que ainda não, né? Então eu acho que a gente tem que enxergar isso de um jeito mais positivo, tipo, né? Sim. Tomara que a gente consiga chegar lá, sabe? A sua amiga já teve coragem de ir pra um bloco desse sem camisa. Só aproveitar, né? Bem, aproveitando o gancho que o Júlio trouxe, essa questão da exposição dos seios, né? Porque, por um lado, a gente pensar como resistência, mas por outro lado, pensar quantas meninas, mulheres também não falam, nossa, mas não precisa, né? Que desnecessário, pra que isso? E não sei o quê. Então, pensar o que vocês acham desse movimento, na disposição que a gente está tendo agora. E aí você escuta esse tipo de coisas, e de diferentes, talvez ela escutou no Bloco Simpatia, mas será que a gente escuta também lá? Né? Como que essas coisas elas repercutem? Como é que vocês percebem essas repercussões desses movimentos? Fica. Então, eu sou uma pessoa, enfim, que tá calor, tô em grupo de amigos, tô tirando a blusa, entendeu? Tipo, porque, cara, assim, obviamente, né, vendo sentimento de autopreservação, e se é um lugar que é possível, né, que tá tranquilo, mas assim, seja em movimento, manifestação, reunião de coletivo, coisa assim, Rio de Janeiro, gente, faz sensação térmica de 52 graus no verão, sabe? Tipo, não é justo, assim, não é razoável você exigir que as pessoas sejam de blusa o tempo todo. Mas, então eu acho que assim, sei lá, acho que quem quer tirar, tira, quem não quer tirar, não tira, e todo mundo fique feliz, entende? Mas assim, esse carnaval eu fui numa festa, e tava muito calor e eu acabei tirando a blusa e tal, ficando sem blusa. E aí foi muito engraçado que a única pessoa que veio falar comigo sobre isso, que veio comentar isso, foi um gringo. E aí ele já veio assim, enorme, aquela pessoa tão branca que é rosa, sabe? E com aquela cara de gringo, assim, os cílios tão louro que parece que nem tem cílio direito. Aí ele chegou assim, super gringástico, assim, ele... tipo, você fala inglês? Aí eu, sim. Aí ele, então, desculpe, eu estou falando com você porque... minha namorada ela é tímida e ela ficou com vergonha de falar. É que nós somos suecos. E outro dia ela tirou o biquíni na praia e apareceu polícia. E eu queria saber, é proibido mesmo no Brasil ficar sem blusa? Por que você pode ficar sem blusa? Minha namorada pode ficar sem blusa aqui? Nossa. Aí eu fiquei assim, gente, eu tava tão preparada pra outra coisa acontecer. Tantos anos de gringo vindo me perguntar quanto é o programa e afins, entendeu? Que eu parei assim, uau! Falei, bem, assim, permitido, não é permitido, né? Tem uns lugares que dá pra tirar, tem uns lugares que não dá pra tirar, mas acho que se a sua namorada quiser tirar aqui é suave e tal. Aí ele falou, muito obrigado, isso em inglês, né? Aí ele saiu, assim, aí ele encontrou uma mina tão branquela quanto ele ali no meio da multidão. Aí a mina me deu um tchauzinho, toda empolgada, assim, e tirou a blusa. E, tipo, foi a única interação que eu tive no carnaval sobre isso. Foi naquela festa que teve no Ruby, a Onda, que teve... Onda. Eu fui lá e aí, tipo, a mina... Assim, foi a única interação, mas já tive carnavais de passar situações desconfortáveis, assim, de camisa. Porque assim, né, todas as vezes que eu já tirei minha camisa é porque eu tava em grupos grandes de amigos e coisas assim. Então eu sabia que era um ambiente mais protegido, mais seguro, assim. Mas sei lá, né, é foda a gente ter que discutir sobre isso, assim, sobre, tipo, qual é a sua opinião sobre as pessoas poderem tirar a camisa quando sentem calor ou não, sabe? Eu acho que, sei lá, você
proibido pras mulheres, pros homens devia ser proibido também, né? Por que eles podem ficar exibindo o tórax deles, a barriguinha de chope, o tanquinho e tal, e tipo, e ninguém nem comenta, sabe? Tipo, ai, olha esse cara aí, que ridículo, tá com essa pança gigante caindo aí, sabe? Que nem falaram dos peitos da tua amiga, assim. Sei lá, nesse sentido, eu gosto de uma frase de guerrilha da Tati Quebra-Barraco, né? Que na hora de discutir isso mais profundamente, eu não defendo isso, não. Mas eu acho ótimo responder pra uma pessoa dessa assim, quem tá comendo não tá reclamando. Entendeu? Tipo, meu filho, assim, quem te pediu sua opinião? Ninguém, não é mesmo? Tipo, mas enfim, essa é a minha opinião sobre o assunto. Essa é uma pauta que pra mim é delicada. Eu desfilei uma vez sem blusa. Na verdade, desculpa, eu desfilei uma vez sem blusa e toquei com Xana Show sem blusa. Foram as duas vezes. A primeira, e sempre assim, com purpurina, com coisa colada, o mamilo não tava de fora. E a segunda vez tinha um penhoar por cima, era um penhoar totalmente transparente, ou com aqueles negócios que colam na cara, eu colei no mamilo, tipo, não tava tão exposto, mas tava sem sutiã e o seio levemente à mostra. Eu detestei a experiência. Essa que é a verdade. Eu me senti, não violada, mas sabe, invadida, porque as pessoas não olhavam pra mim, elas olhavam para os meus peitinhos. Entendeu? No desfile, que foi do Mulheres Rodadas, que era pra ser um ambiente super seguro, tinha um cara, era um japonês. Claro, a culpa não é do bloco isso. Um japonês estava fotografando o bloco. Ele ficou uns 15 minutos na minha frente. A câmera dele não apontou pra minha cara uma vez. Vira uma parte do seu corpo, né? Ele só tirou foto do meu seio. Ele não tirou foto do meu instrumento. Ele não tirou foto de mim tocando. Ele só tirou foto dos meus seios. E aí eu fui pra casa com aquilo, cara. Eu falei, gente, isso é uma bandeira. Isso não é a realidade ainda. A gente está lutando para conseguir que esse dia chegue. Então a gente tem que ir com cautela. Entendeu? Tem que ver aonde vai fazer, com quem vai fazer, quem são as pessoas que estão em volta de você. Então, assim, numa situação de carnaval, de novo, eu jamais faria isso. Não vai ter. Esse ano eu saí de vaca profana. Era uma vaca sagrada profana voadora. Que ela tinha asa, tinha esplendor, enfim. E aí, na hora da minha amiga fazer, a Darling, que é figurinista, que ela veio, ela que fez a fantasia pra mim, a primeira sugestão dela foi o seio à mostra, porque a vaca profana, eu falei, não quero. A minha profana vai estar feita de peito tampado. Não quero mais sentir o que eu senti naqueles 2 dias. No dia do Xana Show, a gente no palco, tocando. Um cara bêbado parou na minha frente. Ele parou na minha frente e ficava fazendo aquela com a boca, no meu peito, isso que não tava nem aparecendo, cara. Era só um pedaço, uma coisinha, um side boob, assim. Uma besteira, sabe? Então, assim, eu acho que é uma bandeira, que é uma coisa que a gente quer conquistar, é uma coisa que a gente quer, sim, poder sair na rua no calor de 50 graus, sair sem camisa, como os homens fazem, mas é uma coisa que a gente ainda quer que aconteça, não é uma realidade. Então, a gente tem que trabalhar para conscientizar e desconstruir isso. E, então, sair com o seio à mostra. Até lá, é uma bandeira. Então, eu trato dessa forma. Acho que se você quiser sair sem camisa, fica à vontade, vai, mas você tem que ter noção do que você está fazendo, tem que ter noção dos riscos que você está correndo, e claro, nunca vou deixar ou culpabilizar uma menina que está sem camisa pelo assédio que sofreu, até porque isso jamais justificaria. Mas a gente tem que tomar cuidado no ambiente que a gente está, porque assim, claro, isso não é uma culpabilização, pelo amor de Deus, mas a gente não quer que aconteça, entendeu? A gente não é porque a culpa é do cara que eu vou me colocar numa situação de muita vulnerabilidade, entendeu? A gente tem que também, sabe, a culpa é sempre do cara, nunca é da vítima. Só que os seios ainda são sexualizados e os caras são babacas. Então, se eu não tô num ambiente que é todo consciente, que tem a mesma consciência que eu vou estar me expondo a isso, querendo ou não. Entendeu? Aí é a treta pra bater no cara, pra expulsar o cara, sabe? Tipo, vamos lutar pra isso acontecer? Vamos. Eu quero também, cara, eu morro de calor. Por mim, puta merda, eu saía todo dia sem blusa. Eu sutiã, eu tenho pavor de sutiã. Pavor de sutiã, pavor de camisa no calor. Quero poder ir pra praia sem camisa, mas ainda não, eu sei que se eu for, vou me estressar. Se eu for passar por situações constrangedoras que eu não quero passar. Mas você pode ter certeza que o dia que eu tiver certeza que eu não vou mais passar por nada disso, eu vou ser a primeira. Entendeu? É mais ou menos isso. Aqui.
Tá chegando pergunta, Ana Paula, ela Oi, Ana Paula de Chapecó, ela já perguntou um tempinho aqui. Um pouco do que até a Maria comentou no início do programa, a gente vai passar por alguns momentos, talvez, aí de eleições presidenciais, e um pouco pensando como que a gente pode elaborar estratégias coletivas para lidar com um momento que a gente vai vivenciar em breve, no qual candidatos que têm uma posição bem incisiva em relação às questões que a gente está debatendo aqui, uma posição bem extremista, como é que a gente poderia pensar, talvez, estratégias coletivas para trazer esses temas, para discutir de uma forma que, não que a gente vá mudar a cabeça das pessoas, mas talvez para que aquela senhora que não sabe muito bem que ela também precisa, o que ela passava na vida dela, na trajetória dela, ela era assediada sim, só que muitas vezes ela não sabia, não se dava conta e guardou isso para a vida inteira. E hoje ela está percebendo isso porque ela está vendo essas coisas sendo discutidas. Então talvez pensar que como que a gente pode discutir essas questões no momento que a gente vai vivenciar daqui a algum tempo, um momento mais conturbado e mais tenso de eleições presidenciais, e candidatos bem simpáticos estão aparecendo, não é para não dizer outras coisas. Fácil. Só pergunta fácil, né? Poxa, Ana Paula, pergunta do milhão, assim. Quisera eu ter uma resposta para te dar, né? Os partidos da esquerda estão se digladiando aí para descobrir essa resposta. Infelizmente, a resposta que eu posso dar é não sei. Não sei. Tamo na luta aí, entendeu? Eu acredito na luta, eu acredito das mais diferentes formas, do jeito que você puder fazer, né? Mas se organize, não esteja sozinha, mesmo que se organizar seja você e duas amigas, seja você, sabe, tipo, tem uma das nossas frases de efeito, assim, pra começar uma revolução feminista, basta você ter uma amiga, sabe, tipo, e ajuda muito, assim, sabe, tipo, então, assim, Ajuda até a continuar, né, você se sente muito vulnerável sozinho. É isso, como é seu nome mesmo, Florzinha? Desculpa. Como a Fel colocou aqui, né, ajuda a gente a não se sentir tão sozinha, né, não se sentir tão isolada e tal, mas eu acho que, enfim, como chegar na vovozinha lá e tal, pra descobrir que as coisas que ela passou na vida dela foi assédio, cara, é um mistério, assim, tipo, eu não consegui chegar na minha avó, ela bateu as botas aí, eu não consegui chegar muito bem nela, não. Ela morreu já tem uns 2 anos, assim. Ela morreu achando que eu era heterossexual e virgem, assim, né, pra começar. Mas, sei lá, algumas coisas dava pra discutir algumas coisas, né? Eu acho que tem que avaliar de caso a caso, tem que ver onde é que você tá. Mas uma coisa que ajuda bastante assim, uma coisa legal, é você pegar o programa dessa pessoa, desse candidato que você tá querendo desconstruir, com essa pessoa que você tá querendo debater e tal, e ir apresentando ponto a ponto, e mostrando, mas isso faz sentido? Isso é legal? Onde foi que isso deu certo, né? Tipo, enfim, por exemplo, sei lá, sobre a questão do aborto, vou contar uma anedota. Na última eleição presidencial, eu tava panfletando pra Luciana Genro, e aí foi um dia que eu tava aqui na Praça Voyagem, né, esse antro da Tijuca. E aí foi uma hora que eu tava passando ali pelo Buchicho, né, e tinha uma mesa, assim, cara, só tinha aquela galera bem tijucana, tradicionalzinha, assim, uns boy bem playboy, de blusa polo, com um cavalo gigante na blusa, sabe? Umas minas, sabe, branca ou embranquecida, todas com cabelo muito liso, muito alourado, unhas gigantescas, pintadas, tipo, vestindo tubinhos, sabe? Aquela galera, assim, sabe? Tipo, bem tijucana ali, né? E aí eu passei e tal, panfletando, não sei o que lá, e um dos caras olhou pra mim e falou assim, tava eu e uma companheira panfletando. Mas, Luciana Genro, você tá panfletando pra essa mulher que defende o assassinato de bebês? Aí eu assim, gente... Assassinato de Mas é o quê? Olha como é que pega uma frase. E assim, eu até travei por um nanosegundo, assim, porque eu fiquei me perguntando assim, mas Quando foi? quê? Tipo, quê? Aí eu virei e falei, olha, se você tá falando, né, da legalização do aborto,
essa é uma pauta, sim, crucial ao PSOL, né, e tal, mas não é sobre assassinato de bebês, né, porque... Aí eu comecei a dialogar, né, apresentar algumas coisas, e o cara era, assim, bem antolhos, bem fechadão, toscão lá, mas tinham outras... Eu fiquei lá um tempo porque tinham outras pessoas na mesa que eu tava vendo que elas estavam interessadas, assim, estavam olhando e estavam, tipo... pensando, sabe? Você vê quando a cara da pessoa tá pensando, assim? Você pode ver as engrenagens na cabeça dela fazendo assim, né? Aí eu sei que lá pelas tantas o cara virou e falou assim, porque você é uma criminosa. Então eu olhei pra ele e falei, tava puta, já não aguentava mais aquele momento que você... Falei, você defende que toda mulher que abortou vai presa? Aí ele, Aí você sabia que 1 a cada 7 mulheres no Brasil já fizeram um aborto? Eu nunca fiz um aborto. Minha amiga nunca fez um aborto. Aqui na sua mesa tem 8 mulheres. Então, entre nós, definitivamente é uma das suas amigas que fez um aborto. Eita. Qual delas você manda pra cadeia? Aí ele parou assim. Aí me olhou assim. Aí todas as meninas assim pararam. Aquele momento assim. Todas já abortaram. Vendo todo mundo assim. Aí ele virou e falou assim, tipo... Aí ele virou e falou assim, não, eu tenho certeza que não tem vagabunda aqui. Nessa hora, uma das cocotas levantou, bateu na mesa assim, falou assim, cala a boca, fulano, que tu não sabe do que tu tá falando. Aí eu pensei, pronto, foi ela que foi na clínica com a amiga. Ela foi a que foi na clínica com a amiga, porque a que abortou vai estar assim, tubando ali, né? Aí a outra que gritou é a quem segurou a mão dela, é a que aguentou o perrengue todo. Aí ela começou a gritar com ele, aí nisso eu fui me retirando, né? Aí nisso que eu tava me retirando assim, uma outra menina da mesa pegou, segurou meu braço assim e falou assim, eu acredito que a gente vai legalizar o aborto no Brasil. Aí eu fiquei assim, caraca, cara. As mulheres são poucas que discordam disso. Então, assim, é isso, sabe? É tática de guerrilha, gente. De formiguinha, tá aí todo dia, tá na lida, tá no debate, tá sendo pedagógica o quanto a sua paciência aguentar. É isso. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu concordo que é isso. É o trabalho de formiguinha, não só... de formiguinha mesmo e de equipe, né, cara? De sororidade mesmo. As mulheres estão lutando por uma mesma causa. A gente tem que ter essa noção, sabe? Nosso objetivo é o mesmo, sempre, sabe? Então, já que é o mesmo, o ideal seria que a gente se juntasse e seguisse esse caminho junto, né? Cada vez mais com esse sentimento de união, de sororidade mesmo. Mas é isso que ela falou, é devagar, de um em um, falando, compartilhando coisinha no Facebook, que é uma ferramenta também nesse sentido, né? Uma ferramenta também. E sempre que puder levantar, ser a feminista chata, porque alguém vai pensar, entendeu? Eu não me incomodo de ser feminista chata desde que a pessoa pense de novo o que falou, né? Já fui muitas vezes, né, não, Julinho? Te chama de feminista chata por aí? Feminazi. Feminazi misândrica. Nunca ouvi chamar Misândrica. Olha essa palavra linda, misandria. Olha que coisa linda, gente. Eu gosto Nem existe. Mas aquilo coisa linda. Eu gosto daquela elofensa que a galera fala que é assim, não, porque tem umas feministas que são insuportáveis, mas você é legal. Eu sou dela. Tipo, você é diferente. Eu falo assim, não, tipo, querida, eu sou Eu sou insuportável, eu também falo. É tipo, eu escuto, você é o preto de alma branca. Nossa Senhora. Não, quando eu escuto isso, eu também falo, não, você tá errado, eu sou chata, eu sou insuportável, eu sou feminista, feminazi. Você para e fala assim, então deixa eu ser um pouco chata aqui. Eu não tô sendo chato o suficiente, deixa eu sentar aqui, deixa eu dar mais umas alfinetadas, né? Deixa eu ser chata um pouco também. Porque falar em chatice é profissional, né? Gente, chata é questão de ser. Gente, porque às vezes vocês mencionaram um termo que a gente tem ouvido muito, que é o termo sororidade. Só que o que às vezes eu percebo é que isso não acontece nos grupos de mulheres. Porque aí entra aquela discussão, é diferente porque ela é branca, então talvez não tenha sido assédio. Então, será que ela não está levando isso? É diferente a gente pensar essas questões às vezes, e eu escuto muito isso e circula nas redes sociais, quando uma mulher branca fala sobre assédio e quando uma mulher negra, por exemplo, fala ou não fala sobre assédio. Então aí entram as questões que são mais questões às vezes de classe, questões de cor, e aí a gente entra, cadê a sororidade muitas vezes aí?
Porque eu vejo muita briga interna também, que às vezes enfraquece a questão. Enfraquece a discussão. Porque o ponto que a gente está debatendo aqui é assédio. É um ponto que envolve a todas nós. E muitas vezes, nesse caso, o que a gente percebe é que a sororidade ela desaparece quando entram outras nuances e outros recortes. E aí, às vezes, é muito a gente pensar, não, o que é a bandeira que unifica as nossas discussões? Então, tem vezes que a gente tem que abrir mão um pouquinho, né? Isso, às vezes, é difícil pra caramba, porque temos nossos pertencimentos que falam muito alto, que falam muito forte. Mas também pensar nessas questões comuns que, às vezes, estão aí sendo colocadas, né? Então, não sei se vocês têm alguma experiência de ter vivenciado essas discussões internas quando a gente fala sobre esse tema do assédio, né? Cara, eu honestamente não gosto da palavra sororidade. Eu aprendi a não gostar dessa palavra. Eu entendo e eu respeito quando as pessoas usam ela, mas eu aprendi a não gostar dessa palavra, especialmente porque ela é uma palavra que, desde a sua origem, ela foi usada como estratégia de silenciamento de diferenças e de apagamento de conflitos internos ao movimento feminista, seja como estratégia, né, de perpetuação do pacto da branquitude de feministas brancas se aliarem umas às outras e perpetuarem a exclusão de mulheres negras, seja da aliança de mulheres héteros para excluir mulheres bissexuais e lésbicas, seja da aliança de mulheres cisgêneras para perpetuar a exclusão de mulheres trans, assim, né? Então eu acho que sororidade, ela é uma palavra linda e tal, ela vem da Revolução Francesa, porque, né, a galera pedia igualité, liberté, fraternité e liberté, né, fraternidade, vem de fraterno, de homem, e aí as mulheres começam a pautar a existência dos direitos das mulheres, levantam essa bola do, pô, mas irmandade é só entre homens, né? Então eu respeito a origem dela, mas muito rapidamente ela se tornou uma estratégia de silenciamento. Eu prefiro falar em empatia, em cuidado, em respeito, em afeto, em alianças, né? Até porque os conflitos, eles não devem ser silenciados, os conflitos, eles são importantes, eles são saudáveis. É só no conflito que a gente individualmente cresce, que o movimento cresce, né? Então, assim, eu acho que mulher oprime mulher, sim, né? Mulher não se beneficia do machismo. Mulher, na verdade, cava para si mesma a cova, né, quando ela tá reproduzindo machismo, quando ela tá deslegitimando denúncia de violência de outras mulheres, quando ela tá apoiando caras e tal. A terra que ela tá tirando da colega do lado, ela tá tirando debaixo dos pés delas. Mas mulheres podem ser racistas, mulheres podem ser lesbofóbicas, bifóbicas e transfóbicas e vários outros problemas aí, né? Então eu não gosto muito da palavra sororidade, assim, eu acho que ela é usada muito, tipo, num feminismo liberal, tilelê, ai, que lindo, que lindas, ai, revolução das mulheres é linda e fofa, e basta excluir os homens, está resolvido nossos problemas. Não está resolvido nossos problemas, e excluir os homens também não é possível, assim, né? Por mais que às vezes a gente quisesse, sei lá, matar os caras. Mata tudo e faz a sociedade. Assim, isso não ia resolver, né? Isso não ia resolver. Ia ajudar, né, amiga? Desculpa. Isso não ia resolver, né? Até porque nessa, enfim, a gente ia reproduzir vários outros problemas, né? E aí, quem ia ser a última a ficar de pé, né? Ia ser, sei lá, vamos imaginar aqui, uma mulher trans, negra, lésbica, tipo, de cadeira de rodas, sabe? Tipo, por quê? Porque se você é privilegiado, se você, né, tá numa estrutura social melhor, você necessariamente é uma pessoa que deve ser excluída do movimento. Então não sobra ninguém, gente. Sobra ninguém, tá? Então eu não gosto muito disso, mas eu respeito, eu entendo. Não sou dessas pessoas anti-sororidade, mas não serei eu a usar essa palavra. Mas na dúvida, eu prefiro as minas, assim. Sororidade eu não acredito, mas misandria pratico ironicamente quase todos os dias, apesar dela não ser um poder social, homens. Vocês não sofrem machismo inverso, assim, gostaria de dizer isso. Machismo inverso? Nossa. Assim, eu acho que a sororidade é uma bandeira, né, também do feminismo que tem a ideia de unificar, de unir as mulheres. É meio que uma broderagem inversa, não é isso? É a ideia da broderagem inversa.
E aí a gente cai numa... Tipo assim, eu concordo com o que você falou, mas assim, eu não tenho essa antipatia toda pela palavra, não. Eu gosto da coisa, da ideia da sororidade, da ideia original da sororidade, né? Que é uma mulher dando a mão à outra, a gente reconhecendo nossos problemas e se ajudando. Isso é a minha interpretação da coisa. Mas só que quando a gente vê na prática, realmente não tá funcionando assim. É aquela coisa do... Rola muito isso de por sororidade, então eu não posso questionar aquilo que eu tô achando errado. Por sororidade, eu não posso... A mulher ela tá falando uma parada que não tá sendo coesa nem coerente, eu não posso questionar porque eu sou obrigada a ter sororidade com ela. Calma. Então, eu não interpreto sororidade desse jeito. Pra mim, sororidade não é isso, não é isso. Isso pra mim é o extremo da coisa que as pessoas não estão filtrando, sabe? Não estão parando pra ver. E aí acaba que... cria-se uma legião de pessoas que acabam não questionando o que não entrando no mérito, não esmiuçando, não prestando atenção que a ideia de sororidade, a ideia de eu ter empatia e cuidado com todas as mulheres, porque pela questão do eu entendo o que você passa, eu sei o que você passa, eu sei o que é ser assediado, eu sei o que é ser abusado, sabe? Tipo, porque eu sei que você sabe. Então, numa situação dessa... Essa empatia, nessa troca de empatia, tipo, eu sei que você passou, pra mim é o que é a sororidade, é o que devia ser cultivado, né? Mas eu vejo que está sendo realmente está sendo cultivado de uma maneira meio problemática, que precisa ser revista, porque a gente vai cair num ralo que vão usar o nosso discurso contra a gente novamente e vão sugar toda a nossa luta nesse ralo aí, por causa da má interpretação da palavra. Então, o problema, Ju, é que o problema, né, e aí vou reforçar um pouco a minha empatia com essa palavra, a minha antipatia com essa palavra. O problema é que essa palavra, e não só a palavra, mas esse mecanismo, né, de usar ela como uma estratégia de silenciamento, de apagamento, ela é usada desde o movimento sufragista norte-americano e inglês no século XIX, entendeu? Tem um discurso maravilhoso. Não, sim, ela já usava, as mulheres brancas já usavam isso pra excluir mulheres negras, pra excluir mulheres judias, sabe? Tipo, porque, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, judeu não é branco, né? No Brasil, a situação é um pouco diferente. Mas, assim, bem diferente. Mas lá não são, né? Usavam isso pra excluir as pessoas, sabe? E aí tem um discurso de uma mulher que se chama Sojourner Truth, que ela, uma mulher negra que tinha sido escravizada boa parte da vida dela e tal. Ela fala numa conferência de sufragistas que se chama E Eu Não Sou Uma Mulher, que ela vai questionando todas essas coisas que aquelas sufragistas brancas lá estavam defendendo que era ser uma mulher, sabe? E aí isso se atualiza nos anos 80, tem um documentário da Netflix, aquele She's Beautiful When She's Angry. Maravilhoso. É irado, cara. E aí você vê lá que as feminista hétero estavam fazendo a mesma coisa que as lésbicas, sabe? Tipo, não, nós somos estigmatizadas, dizem que nós odiamos homens, então se a gente admitir que tem lésbica aqui, vão todo mundo dizer que a gente é lésbica e vai ser muito ruim, então vamos fazer de conta que vocês não existem, tá? Mas somos migas, todas mulheres iguais. Então, assim, eu acho que, sei lá, eu acho que respeito, entendo quem quer tentar resgatar esse conceito e tal, é um conceito que muita gente tem carinho, mas eu acho que, por mim, eu deixo ali como anedota histórica, uma parada maneira, assim, tentamos, galera, mas não rolou, entendeu? Volta que deu merda, sabe? Tipo... Super te entendo. Quer falar, Luiz? Sororidade, então, né? Eu vou dar uma de Glória Pires. Que foi falar da questão do feminismo, machismo inversa, como é que é o termo que foi usado, né? Feminismo... Misandria, que é a misoginia inversa, né? Não, e tem sexismo às avessas, que a galera fala. Gente, é igual racismo reverso. Em 2016 eu participei da ocupação do MINC, né? Lá do Ministério da Cultura, do Gustavo Capanema. E... era uma ocupação que virou uma outra coisa que eu achei melhor, eu achei muito legal de ter acontecido isso, né? Porque quando a gente ocupou o prédio, quando a gente ocupou o Capanema, quando a gente foi fazer a primeira plenária, que a gente notou que tinha 75% dos ocupantes eram mulheres, né?
Aí a gente tomou até um susto, nós homens tomamos um susto, quando a gente falou, caramba, só tem mulher aqui. E foram passando os dias, aí foram passando os dias, as meninas criaram um grupo chamado, elas se auto-intitularam Sereias do Capanema. E o símbolo da ocupação foi uma sereia. Isso no começo criou um certo problema, né? Porque um monte de macho, esquerdomacho, ficou com o bril ferido, né? Eu não posso dormir de preocupação, tô tão triste. E no começo foi difícil para alguns homens, né? Até eu tive uma treta com as sereias, porque elas botaram em cima do banheiro dos homens, elas botaram um cartaz bem grande assim: seu ativismo não te livra do seu machismo. Assim, toda hora que a gente ia no banheiro, a gente tinha que lembrar que a gente era machista. Eu gostei, achei ótimo isso. Aí Incomodou, né? não, me incomodei e falei, mas depois eu concordei que elas estavam certas, mas eu tinha que falar o meu incômodo, né? Eu não podia segurar, né? E no final, assim, uma coisa que ficou legal, porque foram divididos por GTs, né? Então o GT de segurança quem comandava era a mulher, o GT de estrutura quem comandava era uma mulher, e o GT da cozinha quem comandava era um homem, né? O GT de limpeza quem comandava era um homem, eram os homens que limpavam os banheiros. Então eu achei uma coisa revolucionária, uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter participado dessa questão, porque eu nunca tinha convivido tanto tempo com tanta mulher feminista na minha vida. Foram 77 no Capanema, 77 dias no Capanema e 35 dias no Canecão. Aprendi muita coisa sobre essa coisa de sororidade e posso dizer que nem sempre essa coisa é verdade, essa coisa de sororidade, né? Nem sempre, porque eu via muita menina passando a rasteira na outra nos bastidores. Então, eu concordo quando você fala essa coisa. Eu acho que é muito melhor você falar empatia, você ter empatia, você ter solidariedade. Acho que solidariedade é um nome até mais bonito que sororidade, né? Cuidado, respeito. Porque a sororidade ela é usada especificamente para a causa, né? Então, talvez por isso... Teve até um lance lá que a menina ficou com o namorado da outra, em vez das meninas ficarem puto com o cara, botaram culpa na própria menina, eu não entendi nada, né? Sabe? Então, assim, por isso que eu acho que sororidade é uma coisa que eu não posso muito opinar. Certo? Que bom. Que bom. Bom, é isso, gente. Bom, tem... antes da gente encerrar, é óbvio, a gente tem que agradecer a todo mundo que está assistindo. Obviamente, o nosso programa daria muito mais coisa para a gente conversar, mas lembrando a vocês que as nossas próximas pautas, elas vão continuar envolvendo temáticas que estão ligadas à questão feminista e acho que vão ser bem bacanas a gente continuar acompanhando. No dia 9/3, a gente começou a falar um pouco dessa temática aqui hoje, mas a gente vai continuar aprofundando no dia 9, falando sobre aborto. Então, também é um tema que envolve diferentes formas de pensar, envolve diferentes... e, sobretudo, também nesse momento que a gente está vivendo agora, tem tudo a ver. E, mais para frente, no próximo programa, a gente vai falar também sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, que, apesar de se dizer agora, a mulher está ocupando vários cargos, também está diretamente relacionado com a questão do assédio. Nesse momento que a gente está aqui conversando, nessa universidade, em outras tantas universidades, aliás, é um espaço, né, propício para isso, várias situações de assédio podem estar acontecendo, então acho que o nosso programa também tem essa função de fazer com que as pessoas percebam e sejam mais sensíveis ao que está acontecendo ao seu redor, né? Então, é um pouco isso. A última fala do convidado não ser de um homem? Não, mas a última fala... Tá, claro. A ideia agora seriam as considerações finais, então, para reverter aquela história de... Não, as mulheres primeiro, não. Isso aí. Júlio, você vai ser o primeiro. Eu fico por último. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Marcelo e a você pelo convite de participar de um tema tão importante quanto esse, né, que é o tema de assédio, que ele sobrepõe a outros temas, né? Quando a gente fala de assédio, a gente fala de machismo também, a gente fala de feminicídio e tal, porque tudo começa no assédio, né?
Todos esses problemas começam no assédio, na verdade. Né? Eu acho que começam no assédio. E é para mim muito importante estar sentado numa mesa com um monte de mulheres, numa sala com um monte de mulheres, principalmente com feministas. Feministas essas ativistas também. A Ju, eu já falei na cara dela diversas vezes, agora eu vou falar publicamente para o mundo todo saber que eu sou muito fã dessa menina aqui, certo? Ela me fez pensar muito, depois que eu conheci ela, eu revi muita coisa na minha vida, certo? E eu acho que nós homens, nós temos muito que aprender com o feminismo, nós temos muito que ouvir. E quando a gente discordar, a gente vai e fala, assim, sabe? Pô, desculpa, mas eu não estou entendendo e tal. Acho que o homem só pode falar. O homem não tem que falar de feminismo, só se for para elogiar, se for para criticar, que seja com outro homem, ou então não é uma crítica. Eu quando falo, cara, essa questão particular eu não entendi, você pode me explicar? Aí não, é assim, agora eu entendi, então tá. Então é isso, um abraço para todos os ouvintes, já é a segunda vez que eu participo do LCD, espero ser convidado pela terceira vez, e, então tá, fazendo meu jabá. Quero fazer também um convite. Amanhã, lá no Parque Lage, vai ter um evento chamado Levante Eu Quero Queer, porque o Parque Lage ele abriu um crowdfunding para trazer o Museu Queer, a mostra queer que foi proibida lá em Porto Alegre. Eles estão tentando trazer para o Rio. Eles abriram o maior crowdfunding da história do país, do crowdfunding no valor de R$690 mil. Já conseguimos arrecadar perto de 150 mil. Falta 40 dias para acabar a campanha. Então quero convidar, amanhã vai ser um dia de muitos debates, vão ter 3 mesas, a primeira mesa vai ser com o próprio curador Gaudêncio, o curador da Mostra Queer, ele vai estar aqui no Rio, e vai estar numa mesa com Marcos Galinha, a Giovana Cambrone, uma advogada, ativista, vai ser mediadora, e além disso vai ter essa mesa, que o nome da mesa é Censura versus Liberdade de Expressão. A segunda mesa é sobre o carnaval e a terceira mesa é sobre a dificuldade do pessoal de cultura da Baixada e da periferia conseguir recursos. Vamos abrir com a Bateria da Mangueira, vai ter a Foché Filho Gigante e vai fechar com o Baque Mulher, na parte da manhã, o Baque Mulher. Muito bom. E à tarde vai ter e à noite vai ter Mulheres de Buço, Chico, Bonitos de Corpo, e vai ter uma espécie de slam das Minas. A Letícia Brito vai fazer um sarau, o nome do sarau é Sarau Queer escrito C-U-I-R. Queer. Então é isso, o convite está feito, muito obrigado. E agradecer o convite também, a minha participação aqui, gostei muito. Convidar todo mundo a conhecer a página do Todas por Todas, o trabalho que a gente faz. Se precisar de ajuda, pode entrar em contato com a gente tenta dar o melhor acolhimento possível, seguro, discreto. Se você passou por uma situação de abuso ou violência, não se cala, vem falar com a gente. Antes de sair, vem conversa com a gente, vem trocar uma ideia com a gente. A gente pode tentar te ajudar da melhor forma possível. E é isso, cara, seguir a luta aí adiante e tamo junto, né? Então, se for falar, vou falar muito, então é melhor. Muito obrigada a todo mundo pelo convite, obrigada Marcelo, obrigada rapaziada, beijo, até a próxima. Queria agradecer também o convite e tal, e pedir licença para ler um último textinho muito curtinho, dessa vez um pra cima, sobre o 8 de março, né, já que vai ser a temática dos próximos programas. A cada 8 de março eu aprendo a me perdoar mais um pouco. Me perdoo por achar que os shorts que eu usei fizeram com que os homens falassem coisas pra mim na rua. Me perdoo por ter tido vergonha de não ser hétero, por ter tido vergonha de não ser lésbica. Me perdoo por não ser capaz de perdoar todos os meus agressores. Me perdoo por perdoar muito rápido e sempre alguns dos meus agressores. Me perdoo por ter monitorado obsessivamente o meu peso por anos, por ter odiado as minhas coxas, os meus braços, as minhas bochechas, o meu queixo, a minha barriga. Me perdoo por não ter sido sempre educada, mocinha, agradável e gentil. Me perdoo por não saber sempre expressar o meu amor. Me perdoo por ter sentido pena de mim, por achar que eu nunca deixaria de ser uma vítima. Me perdoo por ter me machucado, por ter querido morrer.
Me perdoo por não ser a aluna perfeita, não ser a militante perfeita, a amiga perfeita, a irmã perfeita, a namorada perfeita, a filha perfeita. Me perdoo por achar que ninguém nunca ia ser capaz de me amar. Me perdoo por não ter me amado por tanto tempo. Me perdoo por ter achado que o mundo tinha culpados individuais dos seus problemas. Me perdoo por ter feito caçadas às bruxas tantas vezes. Me perdoo por ter visto outras mulheres como competidoras, como inimigas. Me perdoo por ter chamado outras mulheres de machista. Me perdoo por ainda ser tão racista, ainda ser tão elitista, ainda ter tanto a aprender. Me perdoo por ter achado que algumas pessoas sempre deveriam ser perdoadas. Me perdoo por não ter forças às vezes para fazer tudo que o capitalismo exige de nós. Me perdoo por não ter forças às vezes para fazer tudo que o anticapitalismo exige de nós. Me perdoo por ter achado por tanto tempo que a culpa foi da bebida. Foi culpa de eu não ter gritado. Me perdoo por achar que eu tinha inventado. Me perdoo por ter fingido que estava tudo bem. Me perdoo por não cuidar sempre de mim. Me perdoo a cada 8 de março, me amando um pouco mais, me respeitando um pouco mais. Me perdoo amando as outras, vendo as nossas lutas, nossas histórias. Eu não quero parabéns, eu quero feminismo. Gente, eu não posso, a gente só pode encerrar agora agradecendo, e depois desses textos lindos que Maria trouxe, agradecendo o pessoal que está assistindo. Compartilhe nosso vídeo, continue acompanhando a página. Os temas que a gente está trazendo são temas que a proposta do programa é essa, a gente não ficar discutindo somente entre nós. A ideia é que esses temas circulem, porque esse tema do assédio especificamente é um tema que não traz, às vezes, feridas físicas, mas traz feridas que ficam na alma. Então, é importante. Às vezes, aquela sua vozinha que você, né, não tem como falar, leva o vídeo para mostrar para ela. Né? Talvez ela se assuste um pouco no começo, mas é o exercício que a gente faz. E o LCD tem essa proposta, levar uma série de discussões que estão circulando por aí para quanto mais gente, melhor, tá? E é isso, gente. Continua acompanhando a gente. E 8 de março, estamos aí. E nosso próximo programa, dia 9, logo depois, dia seguinte. Obrigada a todos e a LCD continua em movimento. Obrigada, pessoal. Obrigada. Pessoal, até as próximas, né? É isso. E obrigada à nossa plateia que está toda aqui, porque, gente, o LCD tem um público. É quase um programa de auditório, gente. Valeu, gente. Até a próxima.